Ai, que friozinho. Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Pod do Black aqui com as presenças ilustres que eu tive a honra de estudar. O Anderson também. Vocês conhecem o Anderson, né? Ele é tão feio que não pode aparecer, né? Mas assim, estudamos todos juntos, né? A Ana, Carol, eu, o Anderson. E agora uma presença ilustre estreando com a gente. Vira a câmera antes para aparecer. Ok, produção? Vou passar a palavra para ela se apresentar, né, Andressa? Você já falou, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Andressa. Eu vou fofocar um pouquinho, talvez fofocar um pouquinho com as meninas aqui, contar o lado B da arquitetura. Vamos lá, pessoal. Passando agora para as meninas se apresentarem, né? A gente vai. Essa parte chata depois a gente. Tá bom. Quem vai primeiro? Então tá. Meu nome é Ayane, eu sou arquiteta, formada há 3 anos. Sou aqui de Lagoa da Prata, né? A gente se formou juntas na faculdade. E depois da pandemia a gente resolveu montar o estúdio. Depois a gente conta um pouquinho sobre, né, Carol? Meu nome é Caroline. Sou também de Lagoa da Prata, a gente estudou junto na escola e depois também estudamos junto na faculdade. Formamos em 2019, aí veio a pandemia, ficamos um tempo parada e ano passado começamos com o estúdio. Faz 1 ano e uns 2 meses. Show de bola. E de onde surgiu essa ideia de serem arquitetas? Eu, desde pequena, eu via construindo um sonho do Gugu. E eu falava que eu queria ser arquiteta. Ninguém levava, vai passar, vai ser outra coisa. Não, eu fui, aí quando chegou a hora de prestar vestibular, eu acho que não, né? Acho que vou fazer outra coisa. Mas foi arquitetura mesmo, e eu não arrependo. Fui pra faculdade com 17 anos. E foi isso, formei rapidinho e já fiz minha pós e não me arrependo, eu amo meu curso, minha profissão, sou apaixonada. Realizar o sonho das pessoas, fazer acontecer o que elas sonharam, fazer aquilo ali ficar a cara delas, é a minha paixão mesmo, eu amo fazer arquitetura. Já a minha primeira opção não era arquitetura não, era medicina veterinária. Mas a arquitetura estava ali, nos segundos planos. E meu pai era mestre de obra, ele sempre trabalhou na construção civil, então querendo ou não, tá ali no sangue, né? Aí eu falei, vou tentar arquitetura e foi. A paixão veio através do curso, uns perrengues, mas foi assim. E você não acha que você foi influenciada pela Ayane, não, fazer arquitetura? A gente não era amiga no início. Na faculdade a gente era colega, não posso falar nem dizer amiga, né? A gente conversava e tal, mas não tinha aquele convívio assim. Aí quando a gente fez a matrícula, que chegou lá na sala que a gente viu que era da mesma turma, mas assim, a gente era colega, não tinha esse contato próximo pra influenciar uma outra, não. A gente virou amiga mesmo na faculdade, mas antes a gente só era conhecida. Abrindo portas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Para começar o estúdio, quais foram os principais desafios? Andressa, fica à vontade quando você quiser. Tá? Porque eu falo muito. Aí, quando você quiser entrar. O que aconteceu? A gente formou, e assim que a gente formou, a Carol me convidou, você lembra, né? A Carol me convidou, vamos montar alguma coisa. Só que eu tava saindo de uma crise de depressão fortíssima que eu tive no final da faculdade. A Carol, antes da gente pegar o diploma, a Carol teve uma perda muito grande na família dela, que ela, né, foi difícil. E a gente preferiu acalmar tudo primeiro para depois pensar em amadurecer a ideia. Então a gente adiou. Tudo depois de formar? Depois de formar. A gente formou em 2019, isso foi dezembro de 2019, janeiro, fevereiro de 2020. Aí logo em 2020 eu arrumei um emprego na construtora, logo em julho, agosto, eu arrumei um emprego na construtora. Veio a pandemia também. Veio a pandemia, você foi embora para BH. E foi muito bom, porque assim, a gente adiou, mas foi interessante porque eu fui para a construtora, eu ganhei muita experiência em detalhamento, AutoCAD, que é o que eu mais gosto de fazer, na parte executiva. Eu desenvolvi muito nisso, fiz minha pós e aí consegui ganhar um pouco de experiência. E a Carol foi para BH e ganhou experiência em modelagem 3D, renderização, detalhamento de projeto de interiores. Então, assim, esse tempo que levou
foi importante pra gente amadurecer Muito. e pra gente ganhar mais experiência, né? Mais confiança também. Vamos dizer que a ideia ficou ali no forno, Ficou. cozinhando um tempinho até ficar pronta. Aí a Carol voltou de BH em junho. Voltei em maio. Maio. Só que aí antes de eu voltar, eu mandei pra ela. Falei, eu tô voltando, vamos pensar em alguma coisa. A gente não pode deixar o diploma na gaveta, não. Porque, Em julho a né? gente tava mexendo. Aí em julho, acho que em junho a gente já atendia, só que não tinha um estúdio ainda, era cada um na sua casa. Aí em julho a gente abriu o estúdio, né, pra receber as pessoas. Foi. Pois isso, vocês já tinham lançado aí a marca de vocês, já estavam trabalhando juntas, só que A gente separadas. Foi pouco tempo nisso. Mas assim, a gente fez o Instagram, mas a gente nem postava nada ainda direito, porque, né, tava começando, mas aí depois também, graças a Deus, foi só isso. Não paramos. Entendi. Vocês falaram, me ajude a recordar, vocês falaram de outros processos que vocês desenvolveram além da faculdade, que é a... Eu fiz uma pós, Carol tá fazendo outra faculdade. Fazendo administração. E eu fiz pós em processo criativo e inovação. E vários cursos pra poder aprender mais coisa, porque a faculdade te entrega o Querendo ou diploma. não, é outra faculdade, né? Mas assim, a arquitetura é uma. Hoje eu até postei um story falando sobre isso. Que é uma. Ai, gente, fugiu a palavra. Uma profissão que você aprende e reaprende 24 horas. Porque igual tem muito programas que a gente usa, a gente aprendeu na marra, porque a faculdade não ensina. Então, querendo ou não, a gente aprendeu o modo mais fácil de fazer, mas nem sempre é o mais correto, né? Aí a gente vai se adaptando ali. Então, é bom sempre estar reaprendendo por isso, para dar uma melhorada e uma agilizada no processo todo. E às vezes, além do que a gente aprende, a gente soma aquilo que a gente aprende com aquilo que a gente já sabia ali e cria uma maneira que funciona melhor. Isso. Para E agilizar o tudo. processo e facilitar o entendimento. Então, estar sempre estudando, estar sempre atualizando aquilo ali e sempre praticando também é importante. Então, assim, não só dos títulos, né? Tipo, graduação, pós-graduação, mas de cursinhos também, assim, aleatórios sobre o assunto. Palestra. Muita coisa. Até podcast de outros, ou podcast, ou áudio, workshop de outros profissionais, a gente escuta direto, muito. a gente tá aí. A arquitetura ela é muito parecida com o marketing, né? Sempre tem novas tendências, né? Então sempre vai estar aprendendo, sempre buscando aprimorar. É muito criativo. Muita coisa, às vezes, por exemplo, o MDF entra, esse ano lançou uma cor tal, ano que vem pode ser que ela já não tá mais. Então, né, a gente tá sempre atualizando justamente por isso, porque pode ser que o cliente chegue e fale, eu quero o MDF tal, e aí ele já nem tá mais. Se você não sabe, você vai fazer o projeto inteiro ali, na hora de executar, não tem, Uma dúvida que eu sempre tive, tanto na questão, não só da arquitetura, mas qualquer profissão que exige uma criatividade, existe um processo na formação que te estimula a sua criatividade? Porque, tipo assim, a gente vê umas coisas e fala assim, cara, o cara pensou nisso. Olha, o que a gente mais está acostumado a ver, né, Carol, é os clientes chegarem pra gente, isso é muito comum, muito normal, não tem nada de errado. Mas o cliente chega e fala, olha, eu quero a minha cozinha assim, e me mostra uma imagem do Pinterest. Só que é muito legal, a gente cria fala, nossa, ele gosta desse estilo. Só que, às vezes, eles não têm a visão, as pessoas não conseguem, né, que estão de fora da profissão, não conseguem visualizar que aquele espaço não é igual ao espaço do Pinterest. O espaço, por exemplo, aqui, o nosso espaço do estúdio, a gente poderia querer criar uma sala de reunião e a gente sabe que o espaço ocupa de outra forma, então a gente adaptou para poder funcionar com tudo que a gente precisa, tudo que a gente gosta, dentro do espaço que a gente tinha. Então, essa parte da criatividade, o cliente chega muito com a gente com muitas ideias, às vezes, dois extremos, né? Ou ele chega com um monte de ideias, e você tem que ir filtrando, ou então, não sei. Não sei, você fala, que cor? Não tenho preferência. Mas tem métodos eu gosto muito de usar brainstorming.
teve uma matéria em si, né? Que é a da Alessandra. Alessandra? É, que ela abre, a gente aprendeu a fazer arte, a gente aprendeu a fazer desenhar, que chique. Futuro, é mó bacana. Pontilismo. Ela colocava, por exemplo, um pinguim, teve isso. Ponte o quê? Pontilismo que chamava, né? Não tô falando errado, não. Você só podia desenhar pontinho, ela colocava um pinguim, Não, por exemplo, lá na parede, aí todo mundo memorizava, ela apagava a luz E e você o tinha que refletor, aí você tinha que Meu desenhar no Deus! escuro. Ai, gente, eu acho isso E tinha que sair maravilhoso. dentro. Era muito legal. Assim, era muito raro não sair, porque a gente, tipo assim, o cérebro trabalha de uma forma que é sensacional. Aí tem luz e sombra que a gente trabalha mas, também. não, mas assim, mas acho que Mas é eu acho raro que não vem sair, muito da pessoa. mas existe um certo treino, né? Porque, tipo, Deixa eu te contar. a minha No coordenação primeiro, motora é se igual. primeiro período, a gente Não, acaba de entrar. Não é só esse tipo de atividade. Por exemplo, você consegue estimular o ambiente para ele te tornar criativo. Por exemplo, Isso é você verdade. vai ouvir uma música que te inspire, cada pessoa tem uma, tem gente que se inspira com funk, tem gente que se inspira com clássica. Bebe uma taça de vinho Qualquer coisa. e vai desenhar. É, eu vai não consigo trabalhar sem vai música. produzir. Eu também não. Desculpa, André, sabe que eu tô empolgado. Não, é sério, porque, tipo assim, eu e o Anderson, existem momentos que exigem uma certa criatividade, precisa ter uma certa criatividade. E ela não vem. Nossa. Aí sabe o que é a pior coisa? Bloqueio criativo. Na frente do computador. Se você tá com um bloqueio criativo, muda a sua É isso que eu visão. ia falar, primeiras. é isso que eu ia falar. Aí acabou o dia, eu indo embora, devia ter feito desse É jeito. isso. Aí, tipo assim, levanta, vai na janela, olhar a rua, Vai vai ler no um portão. livro. Vai nem que seja no banheiro ou vai beber água, porque aí você vai sair de frente da Carol porta. tava falando dessa aula. Era muito interessante porque você saía da aula, parece que sua cabeça tava explodindo de tanta ideia. Aí você ia pro ônibus, você tinha que voltar pra sua casa. Aí você pensa o desperdício de. Eu ficava pensando gente, eu chegava em casa, né, e ia desenhar, porque aí a gente a cabeça tava borbulhando de coisa pra poder colocar pra fora. Eu sou assim, eu tenho um bloco de notas no celular, que eu anoto tudo, porque tipo, o meu diretor, ele é muito criativo, muito mesmo, só que ele é 880, assim, ó, é assim, ele fala muito rápido, se você não acompanhar, você vai achar assim total. Grava, pode. Então, menina, já pensei nisso, você acredita? Aí eu anoto tópicos, eu faço assim, anotar tudo, porque eu não conseguiria nunca, aí eu começo a colocar tópicos, tipo assim, aluguel, por exemplo. Aí eu coloco uma palavra, faço muito isso. E aí, outra coisa que eu uso muito para estimular. Gente, eu tinha bloqueio criativo demais. E é sempre quando você quer fazer que você dá o bloqueio. Quando você Aí eu precisa já fazer. tenho, eu vou criando playlist. Eu divido a playlist com o Anderson, eu acho que fica muito. Ele assim, mas isso não é muito normal, não. Porque, tipo, você começa a assistir, a escutar um louvor, do nada você tá escutando um funk e um pagode. Você vai dizer É desse jeito mesmo. Playlist pra criatividade, ela. Eu também sou assim. O Spotify da gente é muito louco quando sai Tem dia que eu trabalho até meu marido, porque eu tô aqui, aí se eu tô de fone, eu esqueço e começo a cantar, né? Aí chega aqui, eu tô trabalhando. Cara, não tá me pegando não, mas eu vou falar. Eu tenho assim, eu tenho alguns problemas, porque parece que a minha criatividade, a minha ideia, ela passa muito depressa, assim, aí eu tenho que anotar, porque senão eu perco. Tipo, não adianta. Muitas ideias que eu tenho passam mais rápido que eu e não consigo pegar. Aí eu tenho que anotar. Só que existem momentos que eu vou colocar um fone no ouvido. Aí eu coloco o fone no ouvido, aí eu presto atenção na música e Esquece. Você esquece. Mas deixa eu te falar, eu posso escutar a existe- música, mas tem que ser longe ambiente. de mim. Se você tiver só com ela. Existe dois tipos de pessoa, por exemplo, a gente é totalmente diferente nisso. No meu processo criativo, eu toda hora pôr na mão no microfone, desculpa. Eu só funciono à noite. Eu acho que até por causa da questão da faculdade, porque querendo ou não, né? Então, tipo assim, às vezes a Yane funciona durante o dia, né? Aí sou ela matinal. trabalha lá e tal, aí ela me manda. Aí à noite, e tipo assim, aí eu tô trabalhando durante o dia. Eu deito na cama, meu cérebro faz assim. Aí 10h30 da Aí noite eu- tá, Carol, amiga. Levanta. Tal coisa, projeto, eu vou, querida, eu estou indo dormir, boa noite. Aí eu viro à noite, porque meu momento de criatividade, eu acho que até porque é mais silencioso e tudo mais, mas mesmo assim. Aí tem essa diferença também. Pode ser que talvez você tá Seu pico é buscando, outro. não no seu horário de criatividade, você tá Ou buscando no- em outro horário. No jeito, talvez a dele não é música, talvez é outra coisa. Eu não consigo, eu escuto as músicas pra me animar, né? Às vezes se eu tiver meio. Mas não é qualquer música que eu consigo trabalhar, não. Eu não Não, consigo quando é muito trabalhar. alta, não, desconcentra, principalmente né? Barulhento. música em português.
né? A maioria das vezes eu escuto internacional É. justamente porque eu não presto tanta atenção na letra. Eu presto atenção na letra de todas as músicas. Então, tipo, Isso. Eu me escuto muito atrapalha. MPB também, bem baixinho, porque fica só mais Não, teve uma mais época suave. que eu tava escutando Reiki, gente, que é só aquele barulhinho. Mas- Eu vou te contar, mas é muito bom. E outra coisa, Uma vez eu coloquei um som no desenhar. YouTube que fica assim, Ruído branco, igual do útero. Tipo isso. Pra bebês. Agora, mas aqueles que tem Aqui musiquinha é de cultura chuva faz também. que tem, não. Não vai. Não vai. É igual aquele comercial, você coloca a música do É barulho tipo de o chuva YouTube, no ué. YouTube. Você tá lá vendo. Ô, gato, Aí a do mulher nada, fala, vem você pro não Magalu, vem pro Você tava pensando, aí eu jogo o ambiente todinho, eles vêm pro Magalu e eu paro. Assim no Spotify Premium. Nossa eu acho que você vai ter que dar um no Magalu aí. É, porque não tá muito Não, assim, não. um monte de corte. É. Tá, e aí, mas assim, e como que é esse processo de aplicação? Como que você faz o cliente imaginar aquilo? Existem programas, né? Tem. Mas tem gente que tem muita dificuldade de visualizar, mesmo com o programa. Tem gente que você vai falando, a pessoa, nossa, consegui imaginar, consegui. Mas tem gente que nem com o programa. Mas a gente tem o SketchUp, né? A gente sobe Que é uma ferramenta 3D. o de modelagem 3D, a gente sobe o ambiente, a edificação, coloca os móveis assim, por exemplo, tem várias etapas, né? Mas aí a gente coloca os móveis de início, ou se for edificação, depende do que for o projeto. Aí a gente mostra e aí vai explicando direitinho qual que é a proposta. Se o cliente está muito em dúvida, a gente põe mais, né, faz mais de uma proposta para ele visualizar mais coisa. E aí ele vai, nossa, mas eu gostei dessa parte com aquela parte, e vai somando. Até chegar no que? Até chegar no... Quando é interiores é mais fácil, porque a gente mesmo no local, aí a gente vai falando, Consegue ó, mostrar. aqui dá pra pôr isso, aqui, assim, assim, assado. Aí a pessoa imagina mais. Só que, por exemplo, a edificação, você chega lá, o terreno não tem nada. Aí realmente não tem como você mostrar, né? Vai ficar assim, aí com 3D mesmo, com a imagem lá, que ela vai ver de como vai ficar prontinho. Agora o interior é mais fácil, porque aí você, pelo ambiente mesmo, dá pra você falar, dá pra pôr o sofá aqui, a cortina aqui, aí a pessoa vai imaginar. Dá pra fazer minha casa igual a do Gustavo Lima? No SketchUp dá, né? Eu não sei se vai conseguir. Uai, depende do tamanho do lote dele, né, amiga? Uma maquete dá, né? Talvez seja o banheiro do Gustavo. Ok. Mas a Deve- fachada dele é deve ser maior. muito a loja Loja Agora também, Agora, se você tiver com um lote igual dele, amigo. grandão, Que isso, você pode dividir com a gente. pode fazer várias casinhas e revender. Beleza, show de bola. Porque assim, muitas pessoas às vezes não entendem, né, o trabalho do arquiteto. Tipo, acha que é um investimento, às vezes, alto e desnecessário, mas não é só estético também, né? É funcional. Não é isso? Muito. A arquitetura, as pessoas têm muito a visão de que é uma coisa muito luxuosa, né? Que é só caro, que é só pra ficar bonito, e não é isso. Tem que funcionar. Tanto isso a gente fala de interiores quanto da edificação num todo mesmo. Tem coisas que o arquiteto consegue posicionar dentro de uma casa, ou de sei lá, vamos colocar uma casa, né? Por exemplo, consegue montar ali, organizar os cômodos direitinho dentro de um lote, de uma forma que vai ficar confortável, mesmo se for da maneira mais simples possível. Colocar para economizar hidráulica, para melhorar a iluminação e ventilação natural, para economizar na hora de gastar energia. Pra ficar todo o espaço útil, né? Espaço Não ficar útil. nada, nenhum Por exemplo, cantinho sobrando. a gente via muito casa com parte em quina, parte Com chanfro, com né? chanfro ou com... O que é chama? Chanfro é tipo um diagonal, assim, ó. Como está aqui a mesa e eu corto ela aqui. Entendi. A arquiteta desenha muito, a gente eu até esqueci de pegar, porque eu ia falar, a gente pode pegar um É papelzinho. o famoso, você entendeu? Você o que é que entendeu o que é que eu desenha? desenho? É a gente. Um chanfro é uma diagonal. Aí, como que você pega um mobiliário, por exemplo? Só você manda fazer, mas não é o caso de muita gente, né? Então, como é que você põe um chanfro numa casa e espera que a pessoa consiga mobiliar a sala dela com um chanfro ou com uma parte redonda, com os móveis comuns? Então, aí, se a pessoa faz um projeto mais detalhado dessa forma, ela vai estar disposta
a fazer uma marcenaria planejada, né? A mobília planejada. Então é esse tipo de coisa que o arquiteto fica atento. Onde colocar um banheiro para aproveitar melhor hidráulico, ou para não ficar direto perto da cozinha, os quartos mais separados para as pessoas que vierem visitar a casa não passar na área porta molhada, pegar sol também. Área molhada, que pegar sol. Por exemplo, aqui onde que a gente tá, né? No caso que é minha casa. As minhas 2 áreas molhadas não pegam sol. E aí, então isso é horrível, porque mofa, período de chuva, nossa, é terrível. Então a grosso modo, dá até para economizar contratando um arquiteto. Claro. Super. Inclusive, na hora, se você contratar o arquiteto na hora certa, você evita muito dor de cabeça. Por exemplo, você vai planejar quanto tempo sua obra vai durar, né? Assim, não, uma casa desse nível aqui vai levar 8 meses. Ah, não, mas se for desse tamanho, vai levar 1 ano, 1 ano e meio, por exemplo. E ali, tudo começa no projeto. Você compra o lote, topografia, projeto. É a primeira coisa. Muita gente chama o arquiteto quando o pedreiro tá dentro de casa. E aí, às vezes até terminou a alvenaria ali. E aí, o que a gente vai fazer? Que aí chega um momento ali que eles não sabem mais o que fazer. Aí, tipo, chama a gente, né? Lógico que a gente vai, consegue resolver. O que consegue Mas fazer. quando começa a dar planta, tipo assim, mínimo dos problemas. Sim. Economia de revestimento também, por questão de paginação. A gente faz a paginação A paginação certinha. do revestimento, quando você corta o piso. De Coloca onde vai ele no lugar começar, certo. de que lado, Pra não de fazer que jeito. Aquelas partido. Aqueles losângulos assim. Sim. Isso. Aqueles pedaços de piso pra completar. Ou às vezes assim, também ó. vai lá e compra, tipo assim, um ambiente muito pequeno, vai lá e compra uma peça muito grande, que é caro, e aí dependendo, sendo que tem a mesma peça em tamanho menor, por exemplo, né? Vai lá e compra 1,20, né? A gente vê muito banheiro, né? Que tem no máximo 1,20, aí a pessoa compra aquelas pedras gigantes, linda. Mas aquelas pedras gigantes, caríssima, e aí tem que cortar aquilo ali. E existe menor, pode ter de 60, de 90, entendeu? Aí a pessoa querendo ou não gasta mais. Se eu falar que a gente já tem quase 200 pessoas online, vocês ficariam... Que ótimo. Muito bom. Fiquei vermelha. A gente vai fazer do mesmo processo. Qual é aquela linha? A gente vai fazer do mesmo processo, caso você tenha alguma dúvida, não queira se identificar, você pode mandar a pergunta, né, que aparece para o Anderson e não vai saber quem é você. Caso você tenha alguma dúvida, só pedir o telefone que a gente manda, né? Vocês fazem os e tal. Mas caso tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa e não queira se identificar, só você digitarem lá a mensagem. Tá pelo do Black Card, tá pelo YouTube da UP, pelo Instagram. Não, o Instagram do Black Card a gente vai postar lá nos stories e vai dar no Facebook também do Black Card. qualquer uma dessas redes, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente que a gente responde agora, né? Caso as meninas respondem com mais calma depois. Combinado? Andressa. Sobrou pra mim? Pessoal, vocês Começaram o estúdio bem próximo da pandemia, né? Assim, se for parar para pensar. Eu queria que vocês contassem um pouquinho com quais foram os desafios que vocês enfrentaram quando vocês começaram o estúdio. Pode ver? Olha, o que acontece? A gente começou o estúdio, a Carol, as duas, né, na verdade, tem outros trabalhos fora do estúdio, né? Porque a gente pode falar que é recém-formada, porque a gente formou e já logo entrou a pandemia, né? E ficamos 2 anos com a pandemia. Nesses 2 anos a gente foi trabalhar em outros lugares. Eu diria que o que a pandemia influenciou no estúdio em si foi muito pouco. Quando a gente começou com a pandemia, quando a gente começou com o estúdio, a pandemia já estava praticamente no final. Foi julho do ano passado. Então, praticamente já tinha acabado. Então, para o estúdio em si, foi muito tranquilo. Mas eu falo assim, pra gente foi home office. E foi também um start na carreira, né? Foi agora vale. A gente teve que parar antes da... A gente teve que... Não, peraí. Parou, a gente não pode ir.
agora, a gente não tem jeito. Então, o que a pandemia influenciou no estúdio foi adiou, né? Sorteou que já tava... Sim, agora na arquitetura, lembrei aqui um pouco. Na arquitetura, a pandemia fez muita coisa mudar, né? Assim, as pessoas foram para dentro de casa e começaram a perceber que a casa delas não era tão legal assim. E que precisava de um arquiteto. Muitas vezes não funcionava, Não né? funcionava. E aí, então, pra gente como estúdio, a gente ainda não existia. Mas pra arquitetura no geral, eu acho que foi muito interessante de ver, assim, como que isso influenciou É raro, acho que quem mudou uma coisa que seja de lugar, né, em casa, na dentro da pandemia. pandemia. Teve um aumento, né, da questão de construção, esse negócio. Eu acompanhei, meu pai tem uma loja de material de construção, então eu acompanhei bastante isso. É porque as pessoas ficaram mais em casa também, né? E conseguiu prestar mais atenção nas coisas Sim. que estavam acontecendo. Ai, vou ver. Que susto. O que acontece? Quando a pessoa está trabalhando de home office ou está trabalhando em casa, ela passa mais tempo em casa. Então ela começa a perceber os defeitos que tem ali naquele ambiente. Sem problema, não pode ir. Você tá livre? Fique à vontade. Então começa a perceber os defeitos que tem ali. Por exemplo, que a casa, mesmo aberta, não tem ventilação, que a casa é abafada, que a casa não tem iluminação. Isso influencia muito como é que fala? O quanto você desenvolve no seu trabalho, né? No rendimento. No seu rendimento. Se você não está num ambiente que te estimula, você não vai produzir o mesmo tanto que se você está num ambiente criativo, completamente assim. Se o seu serviço for criativo, por exemplo, você está num ambiente todo brancão, assim, parecendo um hospital. Você não desenvolve tudo que você pode. Mas se você, por exemplo, tá fazendo um relatório, seu serviço é fazer relatório seríssimo ali e tudo, e aí você está num ambiente todo bagunçado, todo cheio de coisa, você também não consegue produzir do mesmo jeito. Então, entendeu? Isso Coisa, né? E muita gente começou a pôr a mão na massa. A própria pessoa mesmo, tipo, Os famosos DIY. E muita gente virou mãe de planta, aí é mãe de planta. E aí, tipo assim, quis cultivar e passou a ter, e a planta no ambiente também dá toda a diferença. E qual foi o projeto mais marcante de vocês? Todos. Não tem como A gente apaixona nos projetos. E aí a gente fica super assim, igual. A gente tem um monte que tá em fase de acabamento, outros já acabou, mas quando a gente passa na rua, igual, tem um que eu passo muito lá, que era perto de onde minha mãe morava. Aí eu passo por pra gente. Tem um aqui pertinho. falar Só um em si, porque Um que eu gostei muito porque a gente participou da montagem foi o da Duna. O da Duna sim. é um projeto nosso. E isso, a gente parte tava lá de interiores montando. Deles lá a gente colocou a mão na massa, A literalmente. gente foi pra lá e A gente pregou. ajudou pregar o jardim e tudo mais. Foi aquele jardim. Coisa. Foi. Mediu, desenhou com a Tudo fita no no chão, chão, pra que é uma ele- questão da pessoa às vezes não ter Porque você fala assim, não, A gente aqui vai caber um biombo, igual lá tem um biombo de cordas, lá na Duna, não sei se vocês já foram lá. Tem um biombo de cordas na porta do banheiro. E a gente falou, mas será que aqui vai caber? A gente vai sim. A gente marcou com fita, vai ser aqui. Pregamos a logo lá Sim, deles. foi. também. Aí isso é muito gratificante. É isso que eu falo sobre você ver sonhos sendo realizados na arquitetura. É isso, a gente vê coisas que as pessoas sonharam, que as pessoas imaginaram assim, e acontecendo. Isso é pra mim, assim, isso é muito gostoso. Então, todos os projetos marcam igual. Mas o da Duna, como a gente colocou, né, realmente a gente foi lá e a gente Pôs a mão na prendeu massa. todas as paredinhas lá do jardim. E foi assim. Eu imagino, porque, tipo, construir é um sentimento diferente. E quase todo mundo tem esse negócio de, qual é o seu sonho? Eu quero ter minha casa. Então, assim, a gente sabe verdade. que é parte. É gostoso. É estressante. É o famoso tirar o Muito sonho do estressante. papel, né? É Mas bem não- estressante, mas é Mas muito. quando vê tudo pra Que os dois. a fase do início ali, que é a fundação, aí é a ansiedade. Viu as paredes e Mas, fala, nossa, Não, semana a gente que vem tá pronto. A gente tá com uma cliente que tá abrindo a fundação, né? É. Da casa dela. Ela vai lá toda semana. E aí ela foi e falou, gente, Quase todo tá dia, muito na verdade. pequeno isso aqui. E não é porque tá pequeno, é porque a fundação, ela abre muito mais do que a espessura da parede. Então, você abre a vala lá e você pensa, meu Deus, meu cômodo é isso aqui. Mas é verdade, é O verdade. banheiro, você fala, não cabe nada É aí, verdade, né? eu lembro que quando tava construindo, assim,
pequena a minha casa. Mas eu falo que quando tava construindo, tava só no chão, eu lembro que houve momentos de eu deitar, porque se eu pegava o meu tamanho, eu tenho 1,80, aí eu deitava no chão assim, não, cara, tô tranquilo. Mas a parte da fundação te dá muita sensação de que vai dar tudo errado. Você olha aquilo ali e fala, meu Deus do céu, olha só o tamanho. Mas eu acho, enquanto não começa a pintar, clarear o ambiente, você não tem uma noção real do tamanho. Mas o banheiro é o que mais choca. Todo mundo, tipo, você olha a fundação do banheiro, né, eles entram e falam assim, gente, não cabe nenhum vaso sanitário aqui não tem jeito não. Mas dá aí muito aí sobe as paredes, a pessoa vê que tem uma noção diferente. Aí é bom você ter um arquiteto nessa hora, porque senão você vai virar e vai ver lá sua fundação lá, você, não, eu quero assim. Além de que você precisa aprovar projeto para entrar em financiamento, para conseguir empréstimo, várias coisas, né? Você precisa pro arquiteto assinando seu projeto. Mas enfim, vamos supor que você deu na ideia e fez lá da sua cabeça um projeto e aí você fez a fundação. E aí é bom você ter um arquiteto porque ele vai te tranquilizar. Como é o caso dessa cliente nossa. A gente, calma, vai dar tudo certo. A parede é só esse tamanhozinho aqui, a vala da fundação é desse, a parede é desse, vai ficar tudo bem. Então é muito bom a gente estar por perto, porque a gente já passou por aquilo ali 1000 vezes, a gente já viu aquilo acontecer. Então é muito, muito interessante para quem tá de lá, ter alguém para tranquilizar. Igual quando tá montando coisas, colocando uma marmoraria, você pensa, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Não, é assim mesmo. Marcenaria também é muito, muito estressante também. Então, assim, é bom ter... quebra alguma coisa que já tá pronta pra encaixar outra. É uma coisa importante do arquiteto. O arquiteto detalha aquilo ali tudo até nos milímetros, né, Carol? Entrega nos milímetros. Porque se a execução seguir o projeto à risca, a chance daquilo ali estragar uma parte que já está executada é muito pequena. Recentemente a gente teve uma montagem, acabou, acho que foi semana passada, né? Foi. E aí a gente sempre coloca e detalha direitinho onde é a tomada. E o marceneiro não seguiu. Aí chegou lá na hora e foi colocar, era onde fica a coifa. Ele fez um recorte horrível onde era a coifa. E aí eu falei com o cliente. Eu falei com o cliente, quer que vai aí, conversa? Na hora a gente tinha reunião com outro cliente. Aí ele falou assim, não precisa não. Eu falei, não, então cobra dele o recorte bonitinho, arruma, porque, né, tá horroroso. E tipo assim, o projeto tá ali, entendeu? Detalhadinho, é só olhar. Até quem não entende, consegue entender. Só que é o acompanhar, porque dá errado. Muita coisa dá errado. Por teimosia de não seguir o projeto à risca. E me conta aqui, quando vocês sentiram que o estúdio estava crescendo, tomando as proporções que acho que quando a gente olha a agenda e a gente tem, quando a gente vê os prazos, né? Semana, aí corrida. a gente, tipo, chega na sexta-feira a gente fala, nossa, olha tudo isso que a gente fez, tudo que a gente entregou. Aí eu acho que aquilo ali faz você ter cair na real, que tem várias coisas, né? Várias pessoas confiando em você e tudo. E é muito bom. Cada vez que a gente fecha um projeto, eu acho pra Carol também, mas pra mim é como se a gente estivesse fechando o primeiro. Eu fico tão empolgada quanto o primeiro. Nossa, fechou o projeto. Eu vou cuidar daquilo ali, vai ser muito bom. E então, assim, eu gosto de trabalho porque eu preciso de dinheiro, mas eu sou muito apaixonada na minha profissão. Então, o meu negócio de ver o estúdio deslanchar, cada vez que a gente fecha um projeto. A gente perceber que tem tempo pra descansar só no fim de semana mesmo, né? E às vezes nem no fim de semana. E às vezes no fim de semana. E leva trabalho pra casa e aquela coisa, né? E vira noite. Que é muito normal na profissão, gente. Tanto quando estuda, depois quando forma e trabalha na área. Virar noite. E é sofrido. É sofrido. Mas é gratificante, né? Eu acho que essa parte do empreender, que a gente não fala muito, eu já fui empreendedora, já tive meu próprio negócio, que é essa questão de você vai levar para casa, você não descansa tanto quanto você achou que ia descansar. Às vezes você passa mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, mas a sensação de ver realizado é muito bom. É sim. É muito gostoso. Quando chegou a hora de sair, né, do meu serviço, que eu trabalhava na construtora, eu pensei assim, não, agora a gente vai trabalhar no estúdio, eu vou trabalhar de 7 às 5h30, igual eu trabalhava. Capaz mesmo. Foi. 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 Ok.
Foi assim. O dia às vezes tinha que ser 48. Confia. Foi assim. Foi. E, E dependendo da segunda, a gente fica tranquilo pra descansar. eu ouvi dizer que a arquitetura, no contexto geral, ela é mais uma ciência social do que humanas e exatas. Sim. Por quê? Porque a arquitetura depende. Ela não é exatas, é matemática, né? E humanas é aquilo ali tudo que envolve pessoas. E a arquitetura envolve as duas coisas. Então eu preciso saber das exatas, né? Para eu conseguir imaginar, conseguir propor as coisas que vão funcionar. Eu preciso também estar atenta à parte humana, né, da situação. Por exemplo, a questão da arquitetura ser uma ciência social é porque aquilo ali é como o usuário vai comportar no ambiente. Então, ela não é, igual a gente já falou, somente a estética. Então, eu tenho que pensar em como a pessoa vai... Olha, e a ergonomia é uma parte da arquitetura. Então, as cadeiras são projetadas para a pessoa ficar numa posição confortável, para lanchar ou para trabalhar. Depende do que está propondo. O ambiente também e o espaço. Por exemplo, a pessoa, dependendo de onde ela está, ela se comporta de uma maneira completamente diferente. Então, se tem muita incidência de luz no lugar, ela vai se comportar de uma maneira. Se é um quarto, o meu quarto é muito escuro. Eu particularmente não gosto, eu preferia que o quarto fosse mais claro. Já a Carol, por exemplo, ela gosta do quarto escuro. Então, assim, cada pessoa... Claro. E o dela é claro. Mais ou menos. A gente não pode mudar de casa. Aí, cada pessoa se comporta de uma maneira. Então, a arquitetura é uma ciência social, né? Tem uma palavra depois de ciência social. Ciência social é porque é junto. Mas, enfim, isso. Aplicada. A arquitetura está no mundo desde os primórdios. Antes de se chamar arquitetura, já tinha arquitetura. Olha que complexo. Antes de chamar arquitetura, eu acho que quando eu estava estudando meu TCC, eu estudei uma passagem que falava que no início, quando os homens nem sabiam, nem tinham consciência das coisas, assim, estavam começando a evoluir, eles faziam assim, aquilo ali era o primeiro abrigo deles. Então, a primeira arquitetura foi eles procurar. Eu não estava no roteiro, não, eu falei isso. Foi procurar se abrigar, e aí foi desenvolvendo, e virou. A gente tem participações online. Temos aqui duas perguntas. Se escutar a própria voz é horrível. Tá bom. A primeira, existe cor certa para, exemplo, cada tipo de negócio? E a segunda, meio polêmica. Minha vizinha pintou a fachada da casa dela de um laranja bem cheguei. Eu pedi para vocês opinarem sobre isso. Jogou a bomba. Tá. Vou começar pela última, então, né? Aí depois você me lembra da primeira, porque é a última. O que acontece? A gente, como arquiteto, Adoro polêmica. a gente chega e a gente fala pra você, olha, laranja é uma cor muito bonita. Eu até fiz um videozinho no TikTok quando o cliente fala que gesso 3D é lindo. Eu tenho que falar que sim, mas no fundo é não. E é tipo isso. Então, assim, eu posso ter minha opinião. Igual, eu particularmente acho uma fachada laranja neon feia. Mas pra mim, se o seu sonho é ter uma casa laranja neon, manda pra cá. A gente vai dar um jeito de botar o laranja neon Então lá. é uma cor que desbota muito com o tempo. Então, querendo ou não, vai requer muito. O papel do Requer arquiteto- muita manutenção. O papel do Porque arquiteto desbota, né? Então, tipo assim, explicar. tem que sempre pintar. O papel, eu penso o seguinte, o papel da gente é chegar e falar pra você, falar, ó, o laranja vai desbotar, o laranja é muito marcante, você vai enjoar. Vai incomodar os Mas se você vizinhos. virar pra gente e falar, eu quero, A gente fala, então vamos trazer Então- um detalhe. então vamos trabalhar isso aí. Isso dá sugestões, né? É, de uma porque- forma de E aplicar. se a pessoa não abrir mão, É fazer o quê? aí a gente coloca um detalhe ou a gente tenta mostrar pra ela o melhor. Porque tem a questão de incidência solar também. Tem gente que gosta da fachada preta, mas o meu preto pai. absorve. Entendeu? Aí Entra, tem entra num isso. aspecto muito pessoal também. Sim, aí entra naquilo que a gente é criativo, né? A profissão criativa e tudo, mas
a gente tá fazendo, não é pra gente, né? É pra outra pessoa. A gente Então, teve um cliente com cor, era verde o dele. A gente não trouxe pra fachada em si, mas levou pro... um segundo plano da fachada, ele que apareceu. só acima do muro, entendeu? Da casa. E aí, tipo assim, satisfez a vontade dele de ter o verde na fachada E não e não ficou nada exagerado. Entendi. Qual que é a outra? a outra mesmo, falei. É cor pra cada ambiente. Negócio específico para cada tipo de estabelecimento, tipo bar. Essa aí Tá, me é. interessa. Existe uma cor específica para cada segmento do Não mercado? pra cada segmento, mas aqui as cores te despertam coisas. McDonald's é vermelho Vermelho e e amarelo. amarelo. Por quê? Não Desperta um Racuna nome. também. Você nem deixou O perguntar. roxo também. Lembra do nhaque? Lembra? Roxo. Oi, verdade. Roxo. E Roxo, amarelo e vermelho. hospital azul, clarinho, verde, clarinho. Branco. Tranquilidade. Você tem que ficar em É paz. quase uma cromoterapia. A gente usa muito isso, né, na criação de logo também. Sim. Né? O designer usa muito Por que isso. que contabilidade? A maioria das contabilidades, azul. Azul escuro, confiança. Entendeu? Até medicina veterinária aqui em Lagoa padronizou A um maioria, verde roxa, lá. Lilás, eu acho. Com meio verde água, sei lá, que eu acho que quase todos usam o mesmo tom ali. Vai Legal. padronizando. Então, assim, não é lei, mas é umas coisas que te levam a ter sensações, né? Então, Igual o quarto game, usa cor escura por quê? Porque usa e abusa das luzes. Né? E aí destaca. Então, E qual a influência da arquitetura no bem-estar das pessoas? Vocês já responderam. um pouco foi. Existem cores que estimulam a agitação, existem cores que estimulam a calmaria. É tipo isso? Sim, a gente entregou um quarto há alguns dias Ah, que a cliente simplesmente queria o quarto escurão. E a bichinha, né, a pobre coitada, ela explicou pra falando a gente. bichinha, coisa É que é a porque irmã dela. a pobre coitada, ela tem ansiedade, ela tem coisas assim que vão deixar, que ela precisa controlar. E eu não Pode posso. ser gatilho. Pode ser gatilho pra ter. quarto, Aí eu vou entregar pra ela um quarto, não é porque é minha irmã, porque é uma pessoa que tem ansiedade. Eu vou entregar pra ela um quarto preto, completamente preto. E que não entra Vai luz, ativar e dar luz vários do gatilhos. sol. E o quarto dela já não tinha luz do sol, luz natural, né? É. O quarto dela já tinha luz só indireta. Então, o que a gente fez? A gente trouxe os elementos que ela gosta, as cores que ela gosta, em pontos e fez o quarto mais claro. E vale ressaltar que arquiteto não faz só projetos planejados. Isso. Esse quarto dela foi todo com mobília comprada em loja. E, inclusive, ela estava me Então, dizendo que o senhorio dela não vai deixar ela pintar. E eu sugeri pra ela fazer o detalhe com papel. Vai ficar barato, vai Depois ficar. ela só tira e tira e pronto. leva para outro lugar. Então, assim, são coisas, são soluções, né? No caso dela, por exemplo, pra que ela ia fazer um mobiliário, sendo que ela pode mudar? Ela tá que morando é no estudantil, república. república. Então, se ela pode se mudar, pra que ela vai fazer planejado? Então, a gente fez de todos os móveis comprados. Eu acho que a arquitetura ela traz muito uma visão diferente, né? Eu ganhei recentemente como que fala? A planta do meu quarto. E o meu quarto, gente, meu quarto é metade disso daqui, pra vocês terem noção. Então, tipo, né, aquela muito pequena. E aí ela fez um detalhe, tipo, que ganhou um espaço de um jeito que eu nunca tinha visto. E colocou muito mais coisa do que tem no meu quarto hoje. Então, tipo assim, a hora que eu olhei, eu falei assim, gente, eu tô encantada. Sabe, eu não pensei tanto que eu precisava de um arquiteto, igual eu realmente preciso de um arquiteto. E é maravilhoso, eu acho que é um ponto de vista muito interessante. E voltando aí na questão das cores que a gente estava falando, eu estava lendo uma matéria, eu li muita matéria de arquitetura que, de certo modo, influencia no marketing, né? Do tanto que as cores mudou, do porquê que as pessoas estão mais minimalistas agora, né? Por causa pós-pandemia e tal, a questão do aconchego. Por quê? Por quê que as pessoas estão mais... Existe uma explicação na arquitetura ou a gente já A pula gente pra... estava conversando um pouco sobre isso antes, por exemplo, acho que foi antes, não sei. Enfim, por exemplo, se você mexe com coisa criativa e você está num ambiente todo colorido, aquilo ali te estimula. Aham. Se você quer descansar, então seu ambiente precisa ser um pouco mais A questão da luz também. a luz fria, quente mesmo. Influencia muito também, porque a quente é aconchego e a fria é mais para local onde você faz serviços mesmo, né, no caso, Serviço de cozinha, e
Mas na cozinha também pode usar quente, né? Usa em cima da bancada, que fica aconchegante e tudo mais. Alguns detalhes. O que eu tô lendo são perguntas que as pessoas estão mandando, tá? Por exemplo, texturas, madeira também traz aconchego, mármore dá sensação de gelo. Eu sou apaixonado com madeira, tipo... Madeira no contexto geral. Rústico, MDF. Não, madeira rústica mesmo. Só que... Querem colocar em tudo, né? É demais também, né? Não em tudo. Não vai dar. Não tudo, mas Eu tipo assim, gosto. um detalhezinho de madeira e cada... Sim. Só que, porra, velho, muito caro madeira. Se você for pegar a rústica, mas às vezes você acha um MDF Não julgo, bonito, também que gosto. hoje em dia tem uns com as texturas muito real, né? Ou faz adesiva, né? Eu vi muita gente pegando móvel normal e adesivando com madeira. E é justamente isso que entra o papel do arquiteto, né? Tipo, trazer soluções para atender o gosto do cliente, às vezes com soluções mais... Aí deixa eu fazer uma pergunta indiscreta, então, já que pode influenciar na minha vida futura. Vocês já pegaram, assim, algum casal que a mulher cria a casa de um jeito e o marido oposto? Aí, tipo, ela é mais rústica e ele totalmente tech. Queria uma coisa bem tech. Eu acho que Faz 2 quartos. os dois com opiniões fortes, a gente ainda não pegou, não. Mas eu sou assim. Aqui, né, a sua vai ser. eu Mas assim, adoro. os dois com opiniões muito fortes, assim, não. Mas a gente pega, por exemplo, chega aqui, a gente apresenta, aconteceu umas 3 vezes já. A gente apresenta, aí gostaram, tal, mudei isso, daquilo, beleza? E então é isso. É isso. Você gostou? Aham. E você? Aham. Sai. Aí, 20 minutos. Conversei com o fulano, a gente vai preferir tal jeito mesmo. Porque ele não gostou tanto assim. Não fala, entendeu? fala. Aí, acontece. Muitas vezes também nem opina. Nem o homem, opina. a maioria das vezes, mais fica fechado. mais calado. E aí eu, tipo assim, vai opinar em casa, não opina na nossa frente, não. E Mas aí- é a mulher mesmo. Mas a gente teve caso que... O caso que a gente teve que o marido, né, o noivo, gostava mais gostava muito de opinar, os gostos dos dois eram muito parecidos, né? Isso, E o da cozinha preta... Aí fechou. Sim, eles tipo assim, parecia que eles encaixavam. Tudo com... Ai, assim, que tudo. Tem hora que é muito fofo. É legal. Eu tipo assim, eu gosto de um clima mais... Como que eu posso dizer? Não moderno. Clima mais calmo. Eu acho que a mais casa ela tem que trazer aquela sensação de descanso, gente. Você chega numa casa igual a... futurística demais. tem tudo. Eu não Mas é por isso que existe a setorização, né, dos ambientes. As áreas de convivência e a área de, como se diz, resguardar, que é de dormir e tudo Íntimo. mais. Eu tô viciado em planta. Muito bom, muito bom. Não, sério. lá em casa tem Mas uma tem que área. colocar, tem que ter dentro de casa, gente. Até Faz toda a refresca, diferença. né, a casa. A coisa ruim é que se a sua casa fica muito fechada, igual eu amo planta. Mas eu falo fora da casa. Se a sua casa fica muito Jardim. fechada, as minhas teve que ser expulsas de dentro de casa porque eu tava matando elas porque eu não fiquei em casa. Sufocando as pobres. Então eu tive que tirar. Mas planta é muito bom pro ambiente. Planta renova o ar. E tem até, tipo assim, linhas de arquitetura também que falam sobre renovação de energia, essas coisas assim. Esqueci o nome. Dos Eu ia falar chakras. isso, gente. Feng Shui. E aí, assim... Que absorve, viu? As Isso, plantas absorvem. Absorve energia. Absorve. E eu vou contar pra vocês uma coisa seríssima, o tanto que absorve. A gente sabe, né? Quando a gente abriu o estúdio, aí a gente tinha uma planta maravilhosa. Na semana que a gente Verdade. abriu o estúdio, a planta murchou de um jeito que vocês não Meu têm Ela noção. tinha 1,20 m, assim. Ela secou, tipo assim, como se ela não tivesse, nunca tivesse feito água. Fez Eu acho Nossa, que nem que foi energia, secou, hein? nem foi secou. Ela realmente dissolveu, assim, ela virou uma massinha, é muito estranho. né? Eu nunca vi uma planta fazer o que a planta fez. Assim, e aí, assim, acredite quem quiser, né? Mas Eu acredito tem a que linha do eu Feng acredito. Shui, da Eu energia, acredito das bastante nessas plantas e coisas. tudo. E fora, tipo, fora essa parte energética, né? A parte biológica mesmo. Troca energia, filtra o ar, né? Assim, e fora o bem-estar que ela traz. Você vê a mesmo. natureza, né? E eu quero linkar a minha casa, a ideia da minha casa, com opções de plantas. O arquiteto, ele consegue. O arquiteto É pode a área fazer- do paisagismo. Pode ter, e tem a planta indicada para cada coisa, por exemplo, você não quer cuidar, igual a maioria dos projetos a gente pega. Não Na inventa de fachada colocar eu quero. planta, É. porque eu não tenho tempo de
cuidar, não quero. Aí a gente põe uma planta que pode ficar no sol. Que Que é tranquilo, que sobrevive um mês sem água. Eu confesso, lá em casa, eu acho que trocou umas 3 vezes a planta até achar uma que. Senão, Ai, gente. essa aguenta o sol. Porque Vocês me lembram do meu pé de morango, tá? Desculpa te interromper. Eu acho que meu pé de morango não vê água assim, sabe? Provavelmente ele tá morto. Oh, meu Deus. Tá o pé de morango. E aqui, a gente começou a entrar no assunto e a gente fez a gente pensar em outros assuntos. Por exemplo, você acredita que a arquitetura tem influência sobre grandes marcas? Por exemplo, no design do ambiente, aquele do sanduíche pequeno, assim, não tão gostoso. Do MC. Entendeu? A arquitetura do lugar ali, você acha que o ambiente tem influência da arquitetura? Muito, muito mesmo. A gente Para tem- gerar experiência, algo do tipo? A gente tem aqui lá na praça, que também é amarelinho com preto. Aí você ainda tem a questão, você pode pegar o ar livre e tem a questão tipo americano mesmo, né? Que tem as poltroninhas e tudo mais. Então, assim, e isso Luzinha traz direta. aquela sensação, tipo, hoje eu quero estar na experiência de sentar no passeio e ver a galera. Hoje eu quero estar no reservado lá dentro pra ninguém me ver. É porque acaba que tem muita questão da vibe, né? Por exemplo, eu vou numa pub, é o lugar que eu quero. Tudo. E isso a gente vê isso refletido até em outros países, né? Igual falando, por exemplo, de lanchonetes. Lanchonetes que aqui no Brasil tem esse estilo mais jogado e tal, assim, jogado, né? Mais solto. Você vai em alguns países, é tudo alinhadinho, não tem muita cor, é uma Padronizado. coisa, e é o que chama atenção, né? Tipo, é meio que a cultura, né? Acompanha o que dita lá, né? O que tá em alta. Enfim. E uma coisa que é interessante sobre isso aí é o passar do tempo também. Fez até uma comparação das fachadas antigas, né? De lanchonete, de comércio. Geralmente com aquele toldozinho, redondinho e tudo. Hoje em dia, quando a gente coloca, ele é meio retrô, né? Mas na época, tipo, 20 anos atrás, era o top. Hoje em dia não, hoje em dia são lajes retinhas, tudo mais voltado pro moderno, né? Como que tudo... Eu tenho muita vontade de abrir aqui, ó, quem sabe um dia a gente até faz um projeto, um espaço meio assim voltado para esse retrô, né? Pra essa coisa... Ai, gente, eu acho muito lindo. Eu acho que, nossa, dá uma vida para as coisas. Hoje em dia Tudo tão cinza, né? E tem procura tipo de coisas mais vintage, mais... Tem gente que tem esse estilo, tem gente que, igual, a gente teve um projeto que a cliente chegou pra gente e falou, olha, essas cadeiras a gente chama de apego emocional, né? Eu ganhei de presente e eu vou usar elas. E aí a gente foi e encaixou o projeto dela no que ela tinha. Ai, que lindo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que acontecem que você tem que se virar ali e dá pra fazer. E tem como trazer também pro revestimento. Então, algum detalhe você consegue, entendeu? Arremeter aquilo que a pessoa quer. Que seja anos 2000, 90, 80. E vocês costumam pegar, tipo, vocês pegam também casas que já estão prontas e a pessoa quer reformar, quer dar uma repaginada, tipo, ou não? Hoje Não, a gente faz reforma. A gente faz também. É só a gente precisa assim, a gente faz muito até onde a gente opina até onde a gente sabe. Porque, por exemplo, reforma, a gente tem que tomar muito cuidado com entrar em parte de viga, pilar, que é uma parte da engenharia, que é a parte estrutural. Então, assim, o arquiteto, ele tem autonomia de mexer em algumas coisas, ele tem noção de alguma parte de estrutural. Só que eu acredito que a Carol, como muda a minha opinião, acredito que a melhor das hipóteses é que, na maioria dos projetos, principalmente quando envolver reforma, ou quando envolver um projeto do zero ali, né, fundação para cima, ter um grupo, um arquiteto, um engenheiro e um de cada, um da hidráulica, um da elétrica, porque aí com todos ali reunidos a gente vai reunir igual uma reforma. Vamos supor que eu quero abrir essa janela aqui, vai virar uma porta e aí o engenheiro vai vir para mim e falar assim, olha, se abrir aí, vai dar um problema ali em cima na viga. Então, que eu provavelmente, não saberia. Como cliente, como pessoa, como dono da leiga casa, do assunto, leiga do assunto, não ia saber. Então, se eu tô ali com o engenheiro, ele vai me falar essa parte da viga.
Se eu tô com o arquiteto, eu falo assim, não, aqui não é bom você abrir a porta, porque iluminação e tal, passagem Posição do não sol, é legal, é, posição do sol. Isso, e pressão se você tá com os atmosférica. dois, você vai achar, aí beleza, aí entra o combo perfeito. Aí, por exemplo, os dois, tem o engenheiro e o arquiteto. E aí eles chegam, não, aqui vai ser melhor. Aí o engenheiro hidráulico, da hidráulica, chega aqui e fala assim, mas aqui passa uma coluna de água, você não pode pôr aí. Aí vamos nós pensar em outro, na hidrelétrica. Não, mas aqui vai gastar muito mais para puxar. Entendeu? Tá, então, mas- assim, o combo perfeito seria você A ter equipe completa. a equipe completa. Deixa eu aproveitar então a deixa de vocês para perguntar, para vocês explicarem, né? Até para quem não entende muito, me incluindo também, a diferença, porque eu acho que as pessoas têm mania de achar que é tudo a mesma coisa. O engenheiro civil, o arquiteto, o design de interiores. Tem como vocês simplificarem um pouquinho o que é cada uma das profissões? Só pra... Ou achar que um às vezes substitui o outro. Sim. Né? Você vai? Acontece? Tô falando, acontece de acharem que um substitui o outro. Acontece. Acontece que substitui, ou então falar assim, não vou pagar o projeto, não, vou chamar o engenheiro direto, porque aí ele vai lá e faz o estrutural e Ele pronto. desenha a planta e faz o estrutural e tá bom. E assim, o engenheiro não tem a matéria de projeto na grade. Eu acho que tinha uma só ou duas. E não estuda o conforto. Essa parte. A gente não tem cálculo estrutural específico na nossa grade. Então, assim, cada um no seu cantinho, se a gente se juntar, a gente faz um projeto maravilhoso. Então, assim, o arquiteto, vamos lá. O arquiteto fica com a parte do planejamento dos cômodos, elaboração da planta. Mas o que é isso? Vamos lá, vamos colocar a sala aqui. Da sala a gente vai ficar conjugada com a cozinha. E aí vai ter um acesso para o banheiro, que não vai ser direto para a cozinha. E aí o acesso para os quartos vai ser separado. Então a gente vai fazer esse planejamento. A gente vai aproveitar que a luz do sol entra por aqui e não vai precisar ficar com a janela aberta, com a luz acesa o dia inteiro aqui. Se a janela ficar aberta, vai ter luz, vai ter ventilação, não vai precisar de ar-condicionado. Isso, o arquiteto. Aí a gente desenha lá a planta, projeta e passa para o engenheiro. E aí o engenheiro vai falar, aqui a gente vai ter que colocar um pilar. Aí entra aquela briga, né? Tira o pilar daí, então você fica segurando, desse jeito. O engenheiro fala, não, isso aqui não vai funcionar não, então a gente vai ter que mudar. E aí a gente tipo, entra... O vão tá muito grande. Tem um balanço. O balanço é quando Porque a gente ama o balanço. a laje passa pra arquitetos. fora, assim. E aí o engenheiro vai te falar o que vai funcionar. Ou ele vai falar, Ou pro como cliente também, funcionar. tipo assim, dá, mas vai encarecer Você tanto. Aí a gente fala, então vamos Às arrumar uma vezes, se solução. mexer na estrutura de ferro. Isso. Por exemplo, dependendo se for mais pavimento ou alguma coisa muito alta, tem que aumentar na bitola, que é na largura do ferro, e isso encarece um pouco mais. Aí beleza, entrou na parte da engenharia. A engenharia também faz planejamento de obra, quanto tempo a obra vai levar, quanto material vai gastar. Alguns fazem até orçamento também, né? Tem pessoal que é especializado em orçamento. Então o engenheiro calcula e faz toda essa questão da planilha orçamentária de Estrutural. estrutural. E aí vem o designer de interiores. O arquiteto pode ser designer de interiores, mas um designer de interiores não pode fazer o papel da arquitetura. Exige uma formação específica, né? Pra pegar o gancho aqui, Do nada. Estão- ponto. Eu assusto muito fácil. Estão pedindo aqui para falar sobre a aceitação do arquiteto em sua verdadeira função. Porque muita gente pensa que a função do arquiteto é decorar, inventar, aumentar cursos. Ouço isso diariamente no meu trabalho. Então, Ela é arquiteta. deixa eu só... Não, mas eu vou Olha, no dedo. É só porque eu tava falando do design de interiores. Mas meio que encaixa nessa Encaixa. pergunta aí, ó. O que acontece? O povo tem a ideia de que... o povo, assim, né, no geral, tem a ideia de que arquiteto aumenta custo porque na cabeça deles a arquitetura é só estética. E não é só estética. Esquece da funcionalidade. Eu falo assim, eu vou te contratar para comprar meus móveis, Não, isso é o decorador. O decorador compra móveis. O decorador escolhe móveis. O design de interiores seleciona. Vai aqui, vai ali, vamos colocar aqui. O arquiteto pode quebrar uma parede, mudar um ponto de tomada.
E o engenheiro pode mexer com viga, mexer com pilar, entendeu? Então cada um tá no seu, cada macaco no seu No lugar. caso, o arquiteto faz o papel do engenheiro, do Design de interior. design de interiores, mas o design não faz o do arquiteto. O designer pode fazer assim o projeto de móveis planejados, decoração, tipo, um quadro aqui, outra coisa ali. Aí Ele que nunca tem que pode ficar quebrar a parede. atento, ele não tem autonomia, né, perante aos órgãos que a gente, no caso, A arquitetura é o CAL, né? CAL O e Conselho de o Arquitetura e o CREA da Engenharia. CREA da engenharia. Eles não são aptos dentro dessas coisas para fazer. Então, vale sempre ressaltar. Se quer reforma e tudo mais, arquiteto. Agora, se quer só decoração, a gente também faz, mas aí é design de interior. Aí um design de interiores pode fazer. Se você quer pensar, é aí que tá. O decorador é só, né, pontos, assim. Ele, Isso, às vezes ele não vai específico. pensar tanto em exposição e tudo. Ele não tem curso de decorador. Agora o design de interiores tem um curso. Existem, por exemplo, responsabilidades legais que cabem somente ao engenheiro, que cabem somente ao arquiteto. Tem um conselho, né, que lá no conselho, tanto de arquitetura quanto de engenharia civil, delimita o que é de um e o que é de outro. Tem, igual, atualmente, o engenheiro civil pode assinar a planta arquitetônica. Pode. Mas o que a gente... Não deveria. Não, a questão nem é não deveria. A questão é que a arquitetura tem 8 matérias de projeto na faculdade. 9. 9 com o TCC. É. A gente tem 9 matérias de projeto na faculdade. Então, a gente passou 5 anos fazendo projeto. Então, a gente passou 5 anos pensando conforto em como aquilo ali ia ser utilizado pelas pessoas e como fazer da melhor forma. Aproveitar melhor o espaço. E aproveitar melhor o espaço. E o engenheiro passou 5 anos estudando em como seria a melhor forma de manter as coisas no funcionando, entende? Então, assim, atualmente o engenheiro pode assinar um projeto arquitetônico na prefeitura, né? Responsabilidade técnica de projeto, ele tem lá que ele pode assinar. Ele é liberado para assinar. Só que tem esses pontos de formação mesmo. Tá, e quais são, assim... Que era a pergunta? Qual que era a pergunta do Anderson, pelo amor de Deus? Aceitar, né? Boa. A gente se perdeu. Repete. Acho que é Pergunta, aceitar a gentileza. arquitetura no seu espaço, né? Por que é importante, eu A acho? verdadeira função da arquitetura, não, porque muita gente acha que é só decorar. É isso. Então, Mas no caso seria como explicar para o cliente dela ou ela aceitar? Não? Eu acho que é num todo mundo entender que a arquitetura tá ali não para decorar, e sim para planejar o melhor ambiente para você usufruir melhor do espaço que você convive. É porque assim, vive. se não tivesse, a grosso modo falando, tá, gente? Se não tivesse uma serventia, não tinha uma faculdade, né? Pra Também formar, né? 5 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos. Mais os fios de cabelos que se perdem no TCC. As né? crises de ansiedade. As horas não dormidas, né? Mas já aconteceu assim de algum de ter um impasse entre vocês e o engenheiro, o design de interiores, alguém ali na obra, tipo, meio que tentar passar por cima do conhecimento de vocês? Até que rixa de profissão, Com não. profissionais assim, não. Mas a gente, Da nossa área. Mas a gente tem muito... É até uma questão, assim, bem difícil. É o seguinte, a gente é mulher dentro da obra. Então, assim, a obra é um espaço predominantemente masculino. E é, assim, entendível. Tem mudado, graças a Deus. Tem mudado muito, mas é entendível porque a questão fisiológica mesmo, de força, né, de masculino é diferente da questão feminina. Então, a obra é um ambiente mais masculino. E quando você chega na obra de capacetinho, com a sua prancheta, a treninha aqui, e o pedreiro olha pra você, do pé à cabeça, e fala que o seu projeto não vai dar certo. Ou muitas vezes tema, né? Não. Com a gente, coisas que a gente sabe porque a gente estudou. Entendeu? Assim, não é só o pedreiro. Até assim, a gente nunca aconteceu com o engenheiro, com a gente, mas acontece, a gente sabe o que acontece. Eu, tipo assim, duvido uma profissional da arquitetura, até da engenharia, uma mulher da engenharia, que não tenha passado por algo desse tipo. Porque é muito difícil essa parte. Então você tem que se trabalhar na postura, né? Assim, você não pode ser uma pessoa sorridente. Quando eu trabalhava na consultora, eu era uma pessoa assim, ó. O Deus me conheceu nessa época, então eu era assim, ó. Muito séria, cara. Porque eu não fechada. podia ficar sorrindo muito.
Porque, entendeu? Eu tinha que... Desvaloriza, Eu sobrava né? e aí... Teve um caso da gente com um cliente, foi fachada. A gente chegou, era um projeto de fachada. A gente chegou, aí foi conversar com ele, explicar, marcar os pontos das coisas que a gente queria. E ele batia o pé com tudo. Tudo se a gente falasse assim, A, ele não. B, ele não. A mulher pagou a gente Aí pra fazer eu o projeto. olhava assim, né? Eu ficava tipo... E aí a gente fica Você vai me deixar trabalhar? Você deixou eu terminar de explicar? Aí tudo que você falava com ele, não, mas que faz é assim. Aí eu falava com ele, não, mas o melhor é assim. E ele ficava temando. Chegou um ponto que a cliente mandou ele embora, dispensou ele, falou com ele, não, vou arrumar outra pessoa, porque tudo ele põe em passe, até no que ela quisesse. E você vê que... Se quisesse aumentar um milímetro, 5 centímetros, ele falava não. E nem era por uma questão assim, vamos colocar assim, que ele tinha uma experiência que a gente não tinha. Era porque ele não esperava, ele não queria saber se a gente sabia primeiro. Ele já martelava. A gente, você lembra da Arandela? A gente falou assim, a gente vai colocar o Arandela. Arandela é 1,80m. 1,80m Arandela. E a gente ele falou assim, eu nem colocaria Arandela, porque o povo vai roubar, as crianças vai quebrar. Então, se fosse ninguém, nunca vai ver. Então, assim, e a gente lá trabalhando e explicando pra cliente, não, vai ser assim, vai ser... Não, porque Arandela, 1,80m. E a gente nem tinha falado ainda onde é que... Já tava... Às vezes era 1,80m e já tava todo armado. Então, assim, esse tipo de situação acontece muito. Com um profissional, com um engenheiro, a gente nunca teve debate. Não. Porque até que, assim, eu falo que aqui em Lagoa o pessoal é bem tranquilo. Só que Eles acontece. conhecem muitos também, né? Que são Acontece, assim. Mas eu vi realmente meio que essa questão da mulher em locais que são predominantemente masculinos é complicado. Eu via muito as meninas, as engenheiras em um antigo serviço meu, a postura que elas tinham que ter, né? Por ser muito novas. E aí, tipo, as piadinhas, a desvalorização da responsabilidade dela, como se ela não soubesse o que tinha. Não, e assim, às vezes é muita questão da... Tipo, é cultural. Fala assim, tá no meu ambiente e aqui eu posso fazer o que eu quiser. E não Posso é falar bem o que eu assim, quero. né? E infelizmente não é assim, né? E não é só de homem que vem, às vezes não próprias aconteceu. mulheres. Às vezes as próprias clientes falam, não, mas o pedreiro falou que isso aqui não vai funcionar, você tá falando que vai e você tá no seu lugar. Entendeu? E isso acontece. Complicado. Não, eu entendo, tipo assim... É uma parte chata. Até porque a gente sabe que rola as piadinhas, que rola é mulher, é nova, formou agora. Sabe nada. Não sabe nada. Existe muito esse preconceito agora. Eu não vou fazer projeto com fulano porque formou agora. Aí a pessoa, você vai olhar, a pessoa é médica, acabou de formar também. Então, peraí, não vou consultar com você também não, porque você também acabou de formar. Aí chega aquela questão também, tipo assim, meio questão de oportunidade. Se você não dá oportunidade, a pessoa vai começar quando? É verdade. Entende? E outra coisa também, às vezes ela formou agora, mas ela formou num assunto atualizado que a pessoa que formou 10 anos atrás não tem a ideia. Tá com a mente fresca ali, ó. Acabou tá com a mente fresca. Conhecimento, assim, questão de testes mais antigos, conhecimento, não sei assim. A arquitetura tá sempre atualizando, né? Se você não se atualiza, você fica pra trás. Mas em questão de programas mais, que tem esse impasse mesmo, porque antigamente era tudo manual, a pessoa desenhava na mão, fazia volumetria à mão. Então nem todo mundo consegue mexer com Sketch ou Lumion. Que é os programas de modelagem. Então, tipo assim, tem essa diferença nessa questão. Mas hoje em dia todo mundo procura, né? Se atualizar. É tranquilo. Aprimorar, né? Entendi. E quando vocês se encontram nessas situações de se apresentar a sua ideia, seu projeto e uma pessoa não concordar, como que é o posicionamento? Deve ser o posicionamento? Como que vocês se posicionam diante disso? A gente tem que ter na cabeça que o projeto não é pra gente. Isso às vezes é muito difícil. Por quê? Porque eu falo assim, a gente apaixona no projeto. Por exemplo, a Andressa chega pra mim e fala assim, eu quero um quarto que vai ter que ser verde, azul e roxo, e vai ter que ter um guarda-roupa, vai ter que ter um... Entendeu? Tipo assim, ela me passa tudo que ela quer. E enquanto eu tô fazendo ali, eu tenho uma ideia. Acontece muito. Eu tenho uma ideia que foge do que ela falou, mas que ficou muito melhor do que ela falou. E aí, a hora que eu mostro, ela fala assim, gostei.
e pega. Aí a gente sempre faz as duas propostas. Aí, É sempre comum, né, a gente fazer para o cliente entender também que muitas das vezes o que ele quer não funciona. A gente faz o jeito que ele quer e a gente faz a nossa proposta de acordo com o que é melhor para ele. Tem coisas que dá para encaixar, né, o que ele quer, e tem coisas que realmente fogem muito, porque são coisas que não cabem no espaço e tudo mais. E aí, a maioria das vezes é isso, a pessoa olha e fala assim, ué, não é que eu gostei? Nossa, o que eu tinha imaginado não ia dar certo mesmo e tudo mais, e assim vai. Entendi. E a gente falou no assunto, mas vocês já aconteceram com vocês? Tipo, isso. Toda vez acontece, tipo assim, da pessoa não gostar ou querer mudar, isso é muito normal, afinal a gente tá falando vou pôr aqui. Mas sabe o que acontece? Assim, pelo amor de Deus, gente, a gente não tá generalizando em hipótese alguma, tá? Se alguém for cortar, corta o corte todo, tá? É porque, tipo assim, porque às vezes vocês arquitetos apresentam um trabalho tão brilhante, tão legal, tão inovador, que o pedreiro, não são todos, que o pedreiro às vezes na cabeça dele ele não consegue executar aquilo e vai falar que não funciona. Por isso que é pra não correr o risco de fazer e não conseguir. Por isso que é tipo muito... isso? Não, mas é muito importante aquilo que eu falei sobre interdisciplina. Gostei dessa ideia aqui, então vamos fazer uma reunião com o seu mestre de obras. Olha, a ideia é essa, o engenheiro passou essa projeto estrutural aqui, a execução vai ser assim, como é que a gente vai fazer, explicar como é que aquilo funciona. A gente vai te acompanhar. A gente vai te acompanhar, assim, o engenheiro está acompanhando também, entendeu? A interdisciplina é importante para isso. Porque acontece muito, às vezes o negócio não é que é impossível, mas é desafiador, é diferente. Tô acostumada a fazer o básico. E aí você vem com uma ideia. Hoje em dia não tem muito mais isso não. Assim, é muito raro as pessoas, os mestres de obras, né, os pedreiros serem da mente mais fechada. Só quando eles são mais empirrados mesmo. Na faculdade eles falavam que o projeto tem que ser totalmente, não é limpo, é explícito, porque é isso, a gente entende. Mas quem não é da área não entende. O pedreiro às vezes não entende. Então, realmente, quando você faz ele bem detalhado, bem feito, ele vai olhar ali e falar, eu entendi. Isso acontece muito. Isso acontece muito até em outras profissões. Por exemplo, eu e o Anderson, quando a gente vai elaborar uma ideia, aí o Anderson vem assim, fala e tal, e dá 1001 teoria, fala assim, meu cara, vamos lá. Desenho. Não, eu falo assim, meu cara, você entende do assunto. O cliente não. Tem que explicar de uma forma... tipo assim, o cliente sabe o que ele quer e tal, né? Mas eu falo assim, das partes técnicas que o Anderson faz, o meu cara, vamos devagar, tá? Não adianta você explicar dessa forma e tal, que ele não vai entender. Você substituir, a gente faz muito isso. Às vezes a gente tem uma palavra para aquela situação ali. E aí a gente substitui porque não adianta virar pro cara, igual eu e a Carol tava planejando fazer uma prateleira aqui. Ah, não sei o que, mão francesa. O que é a mão francesa? O que é a mão francesa? Mão francesa, isso eu sei. Eu já ouvi meu pai falar só. Mão francesa é aquele apoio que você... Isso, garoto. É que você põe uma prateleira, uma coisa acima assim. Isso, mas adianta eu cultura. Assim, não, a gente vai colocar, um suporte pra prateleira. Então eu consigo falar isso pro cliente. Aí falar assim, o seu pé direito é dessa altura. Muita gente não sabe o que é pé direito. Quando eu entrei na faculdade, eu tava super empolgada, né? Aí eu chegava na casa, ai mãe, não sei o que é pé direito, a minha mãe olhava pra... O que é pé direito? Que lindo, né, filha? Tabica. Tabica. Então ele é destro. O que é tabica? Vocês vão saber? Tabica, não, nem ideia. É conhecido como junta de dilatação também. E aquela coisinha do gesso. Que ninguém tá vendo, Chama né? tabica. No gesso, aquele cantinho de 5 centímetros. A junta de dilatação que falam. Tabica. Meu Deus. E muitas das vezes aí a gente vira e fala assim, tabica vai ser de quanto? Aí tipo... É bom saber, porque na minha obra já... Tem muita coisa. Agora que eu tô vendo. Você nunca tinha reparado que tinha isso no gesso? Não. Não, já reparei, só que é estreitinho, tipo... São 3 Geralmente centímetros. 3, O padrão é 3, mas tem gente que coloca de 3 a 5. Depende É igual do quando gesseiro o também. Anderson vai... Aí, tipo, o Anderson, pra explicar, ele é muito mais técnico do que eu. Tipo assim, Você tem que saber traduzir. porque assim, como eu tenho mais contato com
o povo, o público, aí eu... Você é mais comercial. Comercial. O Anderson, tipo, aí ele vai me explicar e, tipo, assim, ele começa a falar as coisas com os nomes em inglês. Aí eu... Ai, o É a pessoal mesma do coisa quando a marketing gente chega e fala assim, ó, no armário da cozinha, você vai querer um armário aéreo ou você quer que coloque um sóculo? A pessoa... Você sóculo? Sóculo. Sóculo. Se não é aéreo, tá no chão. Então é aquele suporte ali. Nossa, ele fez tudo uma certa. Aí muita gente fala assim, mas sóculo o quê? Ou se não você fala o rodapé do móvel, tem, tipo Você assim, explica de um o jeito nome que como É, Você o fala importante aquela é ela entender. pedra que vem embaixo pro móvel apoiar, porque senão pode ceder e tal. É assim, aí tipo, a gente, de vez em quando eu falo com o cliente, eu tô apresentando lá e tal, eu falo assim, você vai querer que coloque o sóculo? Aí eu lembro. Eu sei o que é sóculo, ele não vai Não saber. sabe, Falar, não, você vamos- quer que vai querer ter o armário com apoio ou não? Porque realmente, aí eles falam, o que é sóculo? Não tá sendo legendado automático. a gente Eu tem falei que- assim, não sei o que tem o que a gente, estilo que a gente fez no projeto da fulana. E aí falei o apelido da fulana. Aí a mulher moça falou, tá o que é fulana? Uai, eu quero ver o que é esse aí, achando que o apelido da moça tipo era um alguma estilo. coisa. Ai, meu Aí, Deus. aí agora pegou, e a Maria falou assim, eu acho que eu vou querer a coifa da fulana. Acontece muito. Então, assim, é jeito de traduzir pro cliente entender. Você tem que saber fazer isso, porque senão, é o que você tá falando. Você vai vender um negócio E e a a pessoa pessoa não fica sabe confusa. se ela vai Porque conseguir. se você chegar e falar assim, eu vou colocar uma tabica no seu projeto, você vai Não, embora quero pensando, não. Não, quero não. Negócio fake, Fala eles não. Não quero isso, não, quero isso, não. Eu cheguei em casa matutando, tabica, não sei o que é isso. Não, vou falar que não precisa Aí depois. às vezes tem vergonha Já- de perguntar o que é, né? Mas já teve. Nós vamos colocar uma tabica. Legal. E nem sabe o que é, vai ver uma Concorda, né? coloca. Já quantas teve você o quiser. oposto também, tipo, que eu acho, eu já fui Tá muito bom. essa pessoa que fica lendo muito e vê muitas coisas, e aí a pessoa chega achando que sabe tudo e fala que eu quero isso aqui, e na verdade não é nada com nada. Não, tem muita gente que estuda muito, né, Carol? Tem muita gente. E aí tem que todo. Já aconteceu algumas vezes eu ter que falar assim, Surge muita. olha, você precisa parar de pesquisar agora. Porque projeto é uma coisa que se você não falar agora, acabou. Não acaba. Você sempre vai Porque mudar. senão você senta aqui, igual eu Sempre. aqui. O estúdio era de um jeito diferente quando a gente abriu. Ficava uma mesa aí e uma mesa aqui. A gente já mudou. Agora a mesa fica em L aqui. No normal, né? Sempre Hoje no tá centro, diferente. é. Hoje tá no centro, mas agora eu já gostei do dia que a Carol fez quando eu cheguei. Tava uma mesa pra lá, uma pra cá, mas elas juntas no meio. Então já é. Então, assim, a arquitetura sabe, vai mudando com o tempo. É uma Então, constante evolução para melhor você vai melhorando aquilo. adaptação. Igual a gente pensou, vamos colocar uma cortina aqui, mas só que, sabe, as coisas, a gente vai raciocinando aquilo enquanto tá vivendo o espaço. Então, se você, por exemplo, a gente tem cliente que já chega, igual eu falei, com tudo no script. E aí, a gente chegou uma hora que a gente fala assim, olha, a gente já chegou num ponto bacana do projeto. A gente já tem muitas ideias. Vamos filtrar, né, Carol? E aí, quando a gente chega num ponto, mas eu tô em dúvida disso aqui. Eu falo, olha, a gente te fala que isso aqui é melhor do que aquela outra opção. Ou muitas vezes traz vários estilos. Então, eu falo mais pro final, a pessoa ainda fica assim, É. mas eu não tenho certeza se isso aqui eu gosto. Olha, essa opção aqui é melhor do que essa, que é melhor do que aquela. É a melhor das três, por exemplo, supondo, né? E aí a gente fala, porque chega isso é muito comum, principalmente quando a gente tá fazendo da gente, né? Que a gente fica assim, não, mas aqui eu ainda vou fazer melhor. Aqui eu ainda vou mudar. Entendeu? Isso nunca tem fim. É verdade. Tem pergunta. Tá com uma cara desanimado, Bruno? Tô não, é porque quando você me chama desesperado, assim, eu Fica Ele tá me preocupado. acenando, galera. Não deu pra te mandar aí. Vamos lá. Estou perguntando aqui se vocês já fizeram alguma... se vocês trabalham que nem as outras profissões. Tipo assim, focar muito no design e aplicar muito em vários. Tipo assim, ser involuntário. Outra pergunta aqui que também vai na mesma linha. Tá, acho que é tipo pegar o que é tendência Isso, e e sempre aplicar em todos. Tipo quando o design pega uma fonte Não. só e põe tudo. Entendi. É como se a gente pegasse, por exemplo, a cor do momento, vou Tacar sem tudo. carvalho tipo no ar e jogar ela em todos os projetos que a gente faz. Isso, a pergunta se a arquitetura é comum isso. Eu não gosto. A gente tem
pra diferenciar, porque cada projeto é único, né? Cada casa é única. Então tem que diferenciar. Mas tem gente que gosta, por exemplo, viu um projeto lá que a gente postou, chega aqui, eu quero essa cor, esse MDF também. Só que lógico que o projeto vai ser diferente, mas leva os mesmos tons, por exemplo. A gente chegou, teve um caso até recente, né? A gente estava apresentando um projeto e aí chegou um outro cliente. E aí tava um projeto do primeiro cliente aberto no computador. Era uma opção, o cliente nem ficou com essa opção. Só que era uma cartela de cores na fachada. E aí o cliente da segunda reunião chegou e falou: eu quero essas cores. Acabou! Ficou. E aí acabou! A fachada deles é dessa cor. Entendeu? E assim, e não era, essa não era fachada modinha. Modinha que a gente fala assim, igual tá usando muito, esse ano é o terracota, né? Eu não sei o nome da cor, porque muito nome de cor. Tons terrosos é o momento. Eu também amo. Então aí é um caso. Você gosta? Eu sou desse tipo, a gente vai usar a tendência se a tendência te agradar. Agora, usar só porque é a tendência, eu não concordo. Entendeu? Porque a tendência vai passar. Bem, né? Ele olhar e falar, não, é isso mesmo. Como se ficou do jeito que eu sempre sonhei e imaginei. Agora, se for aquilo ali, for isso aí, se aquilo ali for o sonho do cliente e for a tendência, a só gente casou. Casou, juntou o bom com o ótimo e foi isso. Tem outra aqui também, que vai mais ou menos nessa mesma linha, que é o seguinte. Um conhecido meu queria fazer a casa igualzinha à minha. Eita, nós. Porém, eu acharia ruim. Como eu falaria pra ele e como que vocês, arquitetos, lidam? Vocês fazem se alguém falar assim, eu quero idêntica? Ou como que funciona essa questão de ética? Tem reserva técnica, né? Você não pode. O meu projeto, quando eu assino ele é reserva. Pertence a mim, no caso. Ele é meu. Tipo, ele é assinado por mim. Se outra pessoa fizer idêntico a ele, até a gente não pode, né? Tipo assim, replicar o mesmo projeto, até porque isso é muito difícil. Porque cada. Mas a topografia do terreno. A topografia. Aqui em Lagoa a gente tem muito terreno de 10x20, mas tem muito terreno de 10x20 que tem muito pouco, né? Porque quase não tem morro. Mas, por exemplo, topografia, que é o desnível. O início é alto, fundo desce, ou então ao contrário, ou então é maior, é mais estreito. Aqui tem muita casa que é duas casas no lote. Às vezes fica 10x10, então você tem que adequar aquilo ali. E às vezes a pessoa quer, por exemplo, acontece muito hoje em dia, deixar esperando para o terceiro quarto. E às vezes não cabe, você tem que mudar. Então é muito difícil uma casa ficar idêntica à outra. A gente pega, analisa e fala, não, dá pra adaptar, tipo, esse estilo de banheiro a gente consegue fazer parecido, mas não vai ficar no mesmo lugar aí. Vamos mudar de lugar e tudo mais, mas igual não. Poste na porta da casa. Eu tenho um parente meu que tem um poste na porta da garagem dele. Acontece. Por quê? Em frente não sei. Taioba, Ninguém viu. Tem uma casa lá na esquina. Mas o poste foi colocado no poste. O poste estava lá. E o engenheiro dele aprovou. A garagem. Agora eles estão mexendo pra tirar o poste água. Gente, que babado. Essas luzes LED ficou tão legal. Só que se for pegar por base a minha casa lá, parece que tem um sol dentro do quarto. Clareia muito, né? É muito forte essa clareia dentro. Mas, gente, na minha casa vai ter duas. Foi ótimo, porque se eu tivesse é muito escuro. Arquiteto, não teria acontecido. E é na porta da casa poste? Não, porque na verdade as ruas lá não são tão largas quanto nos bairros mais antigos. É de frente. Mas ali Só que a luz ela passa exatamente entre a greta do portão, assim, na janela e no meio da cortina. No meio da janela. Assim, então, Lá em casa também apertar certinho. então o encontro da cortina, se a cortina não estiver completamente vedada, assim, Foi tudo friamente calculado. Foi. Não, aí deixou a parede de carro preparada para receber fiação e tal. Então assim, tipo assim, a cama para cá, as tomadas assim, então não tem nem como mexer, girar. Oh, meu Deus. Hoje em dia a gente pedi para tirar o poste.
A gente vê muito projeto que tem as duas opções, né? Eu, por exemplo, adoro mudar as coisas dentro de casa. Você também, né? Meu quarto lá tem tanta tomada, não? Hoje é muito comum o projeto vir com dois lados, por exemplo, dois lados que eu falo assim. Ali vem a opção de você pôr sua cama de lá ou você pôr sua cama de cá. O painel de um lado, do outro, entendeu? Pra isso aí, porque as coisas podem mudar, o entorno pode mudar. A sua casa, talvez, pode também, mas você planejou ela daquele jeito ali, mas seu entorno pode mudar. Aí imagina, você tá lá com sua casa, você planejou ela pra ela ter uma iluminação, ventilação maravilhosa. Vem seu vizinho, compra o seu lote, faz um galpão. Eita, tampa tudo. Que coisa. Entendeu? Então, assim, o entorno pode mudar, você tem que pensar. O difícil é isso, é uma coisa que muda muito fácil. Não, e dependendo, né, algumas situações, eu tô lembrando de um caso de uma amiga, dá até processo, né? Igual, tipo assim, não sei se no bairro deles não podia construir pra cima, assim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso aí. E aí, tipo assim, o cara ainda fez as janelas, as portas voltadas pra casa delas, ou seja, tirou toda a privacidade. Ai, ele gosta sabe? de E deu... Tá acumulando perguntas. Desculpa, é porque eu falo... A gente gosta de conversar, gente. É isso. Vai lá, Lombardi. Estão perguntando aqui, com essa inteligência artificial, vocês temem algo na profissão de vocês? Porque algumas conseguem fazer alguma coisa ou outra. Mas, logicamente, não agora, mas no futuro. Tipo, ela conseguir encaixar as coisas bem detalhadas. E outra pergunta que parecida, se vocês utilizam essa inteligência artificial para ajudar vocês em alguma coisa. Eu não tenho medo da inteligência artificial. Segura. Não, mas é pelo seguinte, eu entendo igual, eu sei que muito artista, até de desenho aqui em Lagoa, outras pessoas também já vi falar na internet, que o pessoal não paga para o artista fazer um desenho, uma caricatura, né? E a inteligência artificial, o aplicativo custa, sei lá, R$50 e a pessoa paga e faz. Então, assim, é muito injusto. Mas a pessoa tá tendo a consciência de que aquilo ali é uma modinha. Não tô falando que a inteligência artificial é uma modinha, tô falando desse caso de aplicativo. Em outras profissões ela é muito útil mesmo. Muito útil. Quem é David Alexandre? Alexandre, eu não sei. É David. O meu? É Andrade, é o seu. É Andrade, aqui demorou a abrir a... Olha, declaração. Sensacional. Obrigada, Chuchu. Eu concordo que... Eu sou frente. Eu concordo com você. Eu acredito que a inteligência artificial está tomando um rumo assim, né, uma proporção gigantesca. Mas, por outro lado, eu acredito também que existem profissões que ela não consegue substituir o ser humano, o know-how humano. Não, e igual a gente estava falando mais cedo sobre coisas antigas que pessoas novas, igual você falando que quando você tivesse um comércio você queria fazer ele mais retrô. Eu acredito que muita gente vai entrar na onda da inteligência artificial, sim. Eu acho que na arquitetura vai ser muito difícil, porque é muita... Talvez para otimizar, igual perguntou-se, para otimizar. A gente tem hoje, eu não sei se entra na inteligência artificial, porque eu não sou muito dessa área, mas eu acho que você vai saber. Por exemplo, Revit, esses negócios. Você joga... Você só joga as medidas e ele já sobe aquilo ali tudo, sobe as paredes, já põe as janelas, já, entendeu? Ele mesmo já te joga aquilo ali tudo. Então, assim, nesse ponto sim, mas eu acho que na parte criativa mesmo, é meio difícil. Porque você tem muitos parâmetros, eu não sei, posso estar errada. Mas eu ainda não senti medo da inteligência artificial na minha profissão. É meio complexo, porque, tipo, trazendo de uma visão mais comercial, a inteligência artificial ela tomou uma proporção no nosso meio, assim, no nosso segmento, assim, gigantesco. A questão de facilidade, tal, de agilidade, o robô atendendo pessoas e tal. Só que a gente sente que as coisas estão regredindo. Regredindo no sentido de pessoas quererem falar com pessoas, sabe? Então, assim, pessoas... Porque, por exemplo, eu vou fazer uma venda de um produto caro, não sei, algum produto específico. Tá chato conversar com o robô. Sim. Entendeu?
Isso é muito... Perde aquela... Eu não tenho paciência quando eu, por exemplo, você também manda não. mensagem pra pedir um lanche, aí te responde lá bot. assim. Ai, que Você está conversando automático. Aí eu fico mandando até alguém vir me responder. Eu não quero conversar, eu quero conversar com Ela você. sabota o bot. Agora até uma questão comercial. Existem segmentos, pessoal, pelo amor de Deus, não coloca boot para atender pessoas. Existem segmentos que não é legal. Eu acho que Não toda tecnologia, todas essas IA, esses boots, essas coisas, fazem uma certa parte. Chega no momento que eles não conseguem mais. Porque, tipo assim, fica muito robótico, você perde aquela intimidade, você perde o carisma da empresa, tudo aquilo. Isso. E Falta aí, um carinho mesmo com o cliente, eu com a vejo pessoa, muitas né? empresas, principalmente na minha área de marketing, assim, que retrocedem, não retrocedem, né? Que querem voltar a essa comunicação mais humana, que é a questão da conexão, né? Eu acho que a arquitetura passa muito disso também. Então eu não acredito que a tecnologia vá afetar vocês dessa forma, não, de substituir. Quando você perguntou sobre arquitetura sem a ciência social, a gente tem que saber até um pouco de psicologia. Nesse caso aí, você tem que estar ali, às vezes o cliente, não, mas eu não gosto de azul. Azul me remete uma lembrança que eu não quero. Então, assim, você tem que saber ler aquilo ali. E você não vai conseguir ler, igual no caso a gente tá falando sobre boot, sobre resumir, né? Sobre não ter esse contato humano próximo. Então, assim, certas coisas não tem jeito. E aí, imagina a gente chegar e o cliente chegar e as perguntas lá tá o... A gente pegou um cliente pra entender que, tipo, eu falo que 70% do público dele, do produto que ele vendia, era idoso. Gente, pelo amor de Deus, nada contra, tipo assim, mas vocês entendem o que eu quero dizer, o galera do corte. Ou trauma. Cuidado. Então, assim, e ele invocou que queria colocar boot Idoso não para sabe, agilizar né? o atendimento. Assim, tem Eles já muito, não tem nem paciência direito pra tecnologia em si, nem... tem muito idosinho, muito antenado. Como tem Sim. muito jovem que não sabe mexer com boot também. Tem muito jovem que não tem paciência. Então, assim, tem certas coisas que você tem que ter. Eu, particularmente, eu tenho uma certa resistência a conversar com... Eu também, por isso que eu tô falando, Eu eu não vou lá e gosto. burlo ele com um ponto de Eu não interrogação gosto. até Eu alguém me entender. Eu acho que a gente perde, não sei, eu gosto muito desse contato, assim. Então, o boot não. Eu Aí perco o você interesse. manda uma coisa, né, e ele fala assim, não, tipo, mas Não responde, entendi. Ui, gente, E às tem vezes- e às um de vezes- banco que. Às vezes sou até como descaso com o cliente. E às vezes é uma pessoa que não entende. Eu posso citar, por exemplo, uma pessoa que não é mais velha assim, né? A minha mãe, por exemplo, que ela, se for parar pra pensar, ela acompanhou toda essa tecnologia, então ela tá bem por dentro. Mas ela ainda se perde um pouco nessa questão do robô, ela não, às vezes não consegue explicar pra ele, fica voltando toda a vida. Então, eu acho que tem casos e casos, tem segmentos que mais atrapalham do que auxiliam. É porque, por exemplo, imagina essa taça. O motivo que me faz comprar essa taça não é o mesmo que faz você comprar essa taça. Eu sou muito dessa questão do atendimento. Às vezes eu nem quero comprar, mas o atendimento foi tão bom que você vai se... É verdade. Ai, gente, Aí não, precisa. aí o robôzinho tá lá. Vai Não vender... entendi, volte no... Para Menu voltar anterior. no número 1, por favor. O menu Cancelar anterior. no 0. Nossa, Tipo isso, porque ele não entende que tem aquele afeto, porque ele é um robô, né? Ele não entende. Então aí você fala, não, eu quero a taça porque ela é transparente, linda, maravilhosa. Aí o robô vai falar assim, eu tenho 300 opções aqui. Aí vai te mandar todas as cores. Porque ele não entendeu que você quer a transparente, linda, maravilhosa. Vai. Tem mais? Não tem? Vamos lá, eles estão perguntando aqui se alguma vez vocês já fizeram algum projeto e alguns meses ou anos depois, por exemplo, com a modernidade, com assim, vocês viram e falaram assim, nossa, eu podia ter pensado em alguma coisa e feito dessa forma. Já aconteceu isso? É aquele negócio, eu tento trabalhar da seguinte maneira. Acabou o projeto, eu não penso mais nele, porque senão eu vou achar. Porque é uma coisa que não... vive perfeccionista. Não tem jeito. Acabou o projeto, eu fico assim, não, esse aqui é o final do projeto, acabou. E aí eu mentalizo que acabou. Porque às vezes vem, falando, nossa, se eu tivesse usado isso daqui... Vem, mas só que não vai adiantar, eu já entreguei, prédio, já você acabou. fala, se eu tivesse, por exemplo, na época não colocou em Já balanço. foi. Aí hoje você olha e passa lá, nossa, se eu tivesse feito um balanço ali, ó, ia ficar legal, porque ia ficar assim, assado. Acontece. Aí vocês não As ficam outras remoendo. duas que eu tinha falado antes, a gente respondeu as duas?
eu converso Respondeu. muito, eu fico... Estão perguntando aqui também se vocês já tiveram alguma coisa com o cliente, de tipo, é um design gráfico, com um cliente de profissão aí, assim que na profissão dele geralmente sempre fala assim, dá pra dar uma mexidinha? E depois que vocês já finalizaram o projeto, eles pediram alguma mexidinha. Cadê o tchan? Cadê o tchan? tchan? Acontece. Acontece. Mas foi isso que eu pensei. Mas é porque se fosse... É porque é um meme, né? Ou tipo assim, ou dá pra deixar Aí mais a pessoa, peraí, eu vou te dar o tchan. Aí coloca o fogo do tchan. Tipo, você já fez 4 reuniões, você já fez um monte de alteração, e aí a pessoa senta aqui no Mas a salão. maioria das vezes a gente vê quando tá indeciso, né? A gente fala assim, então vamos Tá fazer o voltando o seguinte, a gente vai deixar com você. A gente vamos, por exemplo, 15 dias, um prazo aí, pra você poder pensar e repensar. Porque quando entra na parte já de detalhamento, o cliente tem que estar praticamente, né? Praticamente ele tem não. que estar Ele tem que 100%, né? Porque é uma de certeza. parte que se você começa a refazer demais, ela não rende. E você muda o projeto o inteiro. detalhamento, quando você pega pra fazer o detalhamento e o render também, né, Carol? Sim. O render é quando você faz quando você passa o A imagem 3D pra pra ela realista. ficar praticamente real. Ela vai ficar quase que realista. Ela vai ficar realista quase que real. Então, quando você chega nessa fase, o cliente tem que estar muito certo, porque você já não tem mais tempo de ficar refazendo. Nem é tempo. É porque não é vantajoso, viável pra gente. Então a gente já fala, gente, olha, nesse valor, nesse pacote que a gente fechou, tem 3 alterações. A gente tem o prazo pra te entregar, mas você tem o prazo para ficar com você, para devolver pra gente, muito grande. Você pode senta, analisa, pergunta, tiver dúvida, quiser marcar reunião, vem. Aí isso é uma coisa que a gente deixa muito, muito aberto. Quer ver de outro jeito, quer ver outras cores, teve outra ideia. A gente deixa muito aberto para a pessoa fazer isso, porque chegou na parte de detalhamento, fechou, é isso aqui, acabou. Aí a alteração, a gente até a gente coloca lá no contrato que tem tantas alterações, acabou essas alterações, aí é um valor a mais. Por conta disso, para o cliente a gente fala muito isso, fala assim, senta e analisa tudo, anota todas as suas dúvidas. Porque se você tiver alguma dúvida dentro desse espaço aqui que a gente consegue sanar, a gente vai sanar. E a primeira coisa que a gente faz é o grupo com o cliente. Que aí tudo que ele tiver, chega mensagem tipo meia-noite, 5 horas da manhã, que ele tem dúvida, ouviu alguma coisa, ele vai mandando, entendeu? Vocês vão respondendo. Isso, porque ali já é um jeito de sanar as dúvidas do cliente. Tem mais. Gente, qual que é o tempo do censo? A gente tá tranquilo. Tem mais perguntas. Porque se deixar, né, vai... Quantas pessoas foi o... A gente tava com 189 simultâneos no YouTube, mais 15 ou 20 no Instagram e mais 101 no Facebook. Jesus! Vamos lá, agora temos aqui um caso meio que ao contrário. Vocês estavam falando aí sobre o gênero na construção masculina ser mais forte. E, porém, é um homem, tá falando assim, comigo, eu na arquitetura, eles reclamam muito e falam que seria uma profissão mais para mulher. Vocês acham que tem isso, não sei, com algum colega de vocês, na profissão mesmo, ou é só comigo aqui? Não tem. Portanto que a nossa sala era tipo 98% mulher, 2% era homem. Sim, mas assim, tem grandes nomes da arquitetura. A maioria dos nomes. Oscar. Oscar Niemeyer. Os grandes. Magnífico! Os grandes nomes, assim, tem muitas arquitetas incríveis, mas eu tava lendo uma porcentagem muito, muito alta, eu acho. Se a gente parar pra pensar, igual a Carol falou, e não é só na nossa sala. Eu vi uma sala que era meio a meio, que foi na sala da última monitoria. Uhum. Eles eram meio a meio, eles eram tipo assim, 15 homens, 17 mulheres. Então assim, era pouca diferença. Na nossa já tinha. Na nossa não, na nossa a gente começou com 100 e poucas, desses 100 e poucas eram tipo assim, 10 homens. E aí depois O resto que formou mesmo formou, mais de 5, nem, 6. acho que foi 5 ou 6 homens que formaram. E aí assim, acontece muito, mas é interessante ver isso, porque formando tem muito mais mulheres. Mas os grandes nomes da arquitetura, a maioria são homens. Então, assim, e outra coisa também,
acho que é muito uma coisa meio que de estigma. Ah, você é homem, você vai fazer engenharia civil. Mas eu conheço homens que fizeram e fazem arquitetura que são incríveis, assim, na profissão. Eles, sem brincadeira, são pessoas, assim, fora da curva. Que não é... e o que eu quero dizer é que não tem... Não é porque você é mulher que você tem que fazer arquitetura, porque você é homem, você tem que fazer engenharia. Como tem engenheiras mulheres, tem engenheira mulher incrível aqui na cidade e fora também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que tem uma cabeça, é uma coisa... estereótipo, né? É um estereótipo, a palavra é essa. Vem desde muito tempo, justamente o que a gente falou, que é a questão do homem, da força, o pessoal vai achar Que a tem engenharia que ir pro grosso, que é a E a engenharia. mulher, por ser mais detalhista. E isso eu acho que isso é muito mais de convenção social, né, do que de verdade mesmo, assim. Eu tenho Foram éticas que foram impostas, né? Tipo, isso. Que vem de lá de trás mesmo. Aí a gente vai, como vocês, lutando pra quebrar isso aí. Tem uma pergunta aqui, se vocês já fizeram algum projeto que vocês tentaram falar pro cliente, tipo assim, pelo amor de Deus, não faz isso que não vai dar certo, e mesmo assim o cliente falou assim, não, eu quero. Sim, mas não vamos dar exemplo. Ai, meu Deus. É aquele aí, tenho até medo de falar que fui eu que fiz. Não, mas sabe por quê? Porque deixa a pessoa chateada. Mas todos os nossos clientes vão falar isso. Às vezes ele chegou com uma ideia, deixa eu pensar uma ideia que não teve com a gente. Qual que é o jeito certo de abordar? Eu Fala a queria minha, meu então, cabelo vamos pegar. surfista, mas Meu não tem Deus. jeito. Meu Deus. Como se fosse assim, chegasse um cliente aqui agora e falasse assim, eu quero que a minha garagem num lote 10 por 20 caiba um caminhão e 2 carros. Aí você tem que chegar e falar Aí assim, você vai olha, dormir Eu ia falar, ou aonde? você vai morar dentro do carro. Aí você Você vai prefere morar dentro do carro. o caminhão ou a casa. Só que Porque não cabe. Você tem que falar isso com jeitinho. Você não pode falar, olha, essa ideia não vai dar certo. Você tem que falar assim, olha, seu lote é um pouco pequeno, um espaço de estacionamento de caminhão é muito grande e de 2 carros também. Você vai ter que abrir mão disso, Você vai ter que abrir mão disso. Ou então a gente vai ter que aumentar o valor pra construir, pra subir, sei lá, eu tô criando aqui agora. Mas tipo assim, você vai ter que mostrar pra ele que aquilo não é uma boa ideia sem ferir os sentimentos, entendeu? Sem falar A gente chega meio agarrado, às vezes, com a ideia. Sim. Então sim, tem que ter gente. E é mais difícil vocês atenderem pessoas que não sabem de nada no bom sentido, né? Ou aquelas que acham que sabe tudo, como eu Meio disse. termo. E pra mim, meu termo. Porque assim, quando a pessoa chega com muitas ideias, Eu gosto de quem não sabe nada. Que vai aprender ali, com Que a a pessoa gente te falando. Isso. eu gosto de quem... É porque de quem- muitas das vezes temam, tipo assim, Tema mesmo. na questão, mas eu vi Ai, por exemplo, gente. o Bruno com o exemplo do Gustavo Lima, ele chega aqui com o lote dele, ele vira e fala, mas eu vi na casa do Gustavo Lima, mas não... Mas não, entenda. Mas eu vi lá, então se eu vi lá... quero. É uma comparação meio desleal, né? Por isso que eu gosto do meio termo. Eu gosto... Não fui eu que Bruno, virou a Andressa Suíta, tem pode cobrar. E aí, ô Lombardi? Só um minutinho aqui que eu tô abrindo aqui, é porque são muitas páginas, pessoal. Tá perdido, ó. Vocês veem que na arquitetura existe algo sobre, por exemplo, de questão de classe, por exemplo, para certo tipo existe cor específica de uma classe mais baixa, por exemplo, do que uma classe mais alta. Não aqui, é porque a pessoa é lá do Rio de Janeiro, ela fala que vê muito isso em algumas regiões lá. Nossa, que eu até arrepiei, jamais. Jamais mesmo. Mas assim, eu vou falar com vocês assim. Estereótipo, né? Bem Sim. triste. Vestidas do Rio. De onde? Do Rio de Janeiro. Meu Deus. Que isso? Aqui Estamos longe. Olá, Rio de Janeiro. Aqui. Cidade maravilhosa. Aqui, o que acontece? A gente, agora a Carol falou, jamais. Mas a gente não pode negar que algumas coisas, vezes, né? tipo assim, alguns clientes, alguns profissionais, né, tem um foco. Isso é até uma questão de foco, né? Mas não tem nada a ver com, por exemplo, eu estou construindo para uma pessoa rica, Que mora no bairro que nobre. mora num bairro nobre, aí eu vou fazer uma casa e tal, sendo que eu posso, uma E casa vou usar exata, cinza vou lá, usar cinza e ali eu vou usar vermelho fluorescente no bairro mais popular. Não tem nada a ver isso. O que eu quero dizer é o seguinte, tem nichos de profissional. Igual, tem arquitetos daqui da cidade, de outra cidade, que mexem com o padrão.
não, normal, ok. E a gente, por exemplo, a gente mexe muito com Minha Casa Minha Vida, reformas, e é o nosso nicho, e é ótimo isso, porque a gente pega pessoas que a gente tem... Lógico que se a gente tiver a oportunidade de fazer um alto padrão, a gente vai ficar muito feliz também. Mas só que a gente pega mais o Minha Casa Minha Vida, porque a gente tem a maneira, né, assim, as pessoas costumam ter muita liberdade de falar com a gente, fala, olha, meu orçamento tá apertado, né? Eu não consigo fazer da casa toda. Então, eu não consigo fazer a casa inteira. Vamos fazer por partes. Eu posso fazer só a cozinha. O que vocês conseguem fazer pra gente? Então, assim, é mais uma questão de nicho, mas separar por características arquitetônicas da questão social é bem essa podre. exclusão. Pessoal, tá encerrando. Não, a Bia tá encerrando o tempo de link, mas tem mais 3 perguntas. Tem uma pergunta um pouco mais até pessoal aqui pra vocês. Carol e Helena, vocês já brigaram? Sim, gente, a gente é gente. Gente, eu amo! Só que a gente tem uma amizade muito grande. Então, Como assim, vocês lidam aqui trabalhando juntas, sendo amigas? Peraí. Trabalhando juntas, sendo amigas e estudaram juntas. Peraí, deixa eu Essa anotar pessoa essa é dica. conhecida? Quem tá perguntando? quem tá perguntando? Não, assim, a gente já... Porque, querendo ou não, gente, todo mundo, eu com o Gabriel, ela com o David, cada um tem sua opinião. Então, isso acontece muito. Só que, acima de tudo, a gente é amiga. Então, a gente sabe separar. E ali, no momento profissional, a gente, às vezes, discute assim. Não, mas aí a gente fala, tipo... Não, eu não gostei. E aí eu falo, amiga, mas é isso. Aí ela fala, mas eu não gostei. Ou senão ela fala comigo assim, não, mas isso e isso. Aí eu falo, não, mas não funciona dessa maneira. Você não tem... E tem, querendo ou não, tem as divergências. É normal no dia a dia com qualquer outra pessoa. E assim, o que a gente tem que saber... Mas nada de briga de ficar sem se falar. Nem pra de gente dar soco. discutir mesmo, né? Nem de Tem que bater chegar no resultado, na solução. a gente tem que chegar num consenso. Finalizou? Tem mais? Meu Deus. Vocês têm preferência por algum tipo de arquitetura? Por exemplo, eu prefiro trabalhar com a parte interna, eu prefiro a casa inteira. Como que vocês separam também o projeto entre vocês duas? Na verdade, a gente gosta de todas as áreas em si, né? Querendo ou não, cada um especializou num Eu mexo mais com interiores e a Ayane é mais com a parte, tipo, do executivo da casa inteira. Do executivo, eu digo assim, né? Se tiver elétrica, hidráulica, Isso, a planta, a fachada. Aí eu sou mais da área interna. Mas assim, a gente divide, é mais ou menos nisso aí. Eu faço o interno, ela o outro. Ou às vezes as duas juntas, a gente se completa. Ela, por exemplo, as ferramentas AutoCAD e SketchUp. Ela é o AutoCAD, eu sou o SketchUp. É assim que funciona. Eu acho isso muito bacana. Quando... Tá. E vamos lá. AutoCAD. E por que essa pra finalizar? Assim, Bem finalizado. com emoção. Assim, grava. Nós. Já tá gravando, né? Por que eu deveria contratar vocês? Nossa, faz um pitch de vendas pra gente. porque é o mínimo que você tô falando. Porque esse é amigo de escola, né? Não é Porque eu sou possível. obrigação. Enfim, A área, se Deus quiser, a área comigo. E primeiro que a namorada dele é minha prima, né, gente? Vamos aí, né? A família, ajudar aí, ó. O que acontece? Tô brincando. Por quê? Porque Quando falo eu falo... Pessoa. Todo mundo, Em geral. Por quê? Porque com um projeto arquitetônico, a gente vai alinhar o que funciona, o que fica mais barato, né? Se for a sua ideia, porque se você for querer a casa do Gustavo Lima como você queria, então assim, né? Quer dizer que você Não vai querer o mais barato. Mas se for a sua ideia, o que tiver na sua faixa de preço, vamos colocar assim, né? O que você está disposto dentro do a seu gastar, orçamento. o seu orçamento e a estética que você deseja também. Então a arquitetura une tudo isso de uma forma que vai te fazer economizar. Não só dinheiro, se não for seu foco. Se tempo também e o fato de você ter duas profissionais da área sim, te acompanhando do início ao fim do seu projeto. Te ajudando a solucionar qualquer problema, né, Colocar que venha tudo com a sua cara. aparecer. Fora a paixão, né? Fazer assim com amor, com carinho. Né?
Isso, verdade. Que é imaginar que seria nosso. Eu tô raciocinando. Tem mais, mano? Tem mais aqui. É porque as pessoas ficam enciumadas se não responder. Se eu não responder, Tem muita participação de Ou se não, pede pra mandar no A gente nosso faz uma Instagram, caixinha. faz a caixinha, a gente que responde aí depois. depois a gente responde Marca com o vídeo. Isso, no Estúdio CH como arquitetura, isso mesmo? Isso. No Instagram. Vamos lá. O que vocês veem com muitos profissionais pegando patrimônios históricos e modificando? O que vocês Dá uma suspirada. É tipo colocar ketchup na pizza do italiano. Desculpa, gente. Mas eu arrepiei de novo. Inteligente, poxa. O povo tá Já criativo. chama patrimônio histórico. Igual aqui na nossa cidade, a gente tem pouquíssimos prédios, pouquíssimos ou quase nenhum, tá? Agora tá revitalizando, porque nem pode falar que é uma restauração, porque já foi demolido o museu aqui de Lagoa. Foi demolido Já uma foi vez. demolido? Já caiu um pedaço, um bom pedaço uma vez, foi reconstruído com tijolos comuns. Quando você faz uma restauração, com os materiais e tal. bronzado. Seria o tijolinho de barro lá, igual era. Então, assim, eu sou completamente contra destruir patrimônio, nem falo patrimônio histórico tem que ser tombado e tudo. Mas prédios históricos, né, edificações mais antigas. E eu sou uma defensora da história da cidade, porque uma frase que eu gosto é: a arquitetura é a fisionomia das nações. E aquilo ali te A conta história da cidade é contada pelos prédios. E tudo mais, Dá né? contraste, por exemplo, você tá aqui na Água Prata, mineiro e tal, aí você viaja pra Alemanha, por exemplo, já tem uma característica. Igual teve você sabe, em eu São sou Paulo, famoso. eu acho. Se você tampar seu olho e pôr o fala assim, tô na Alemanha. Né? São Paulo teve o caso da casinha que não quis vender, né? O proprietário e os prédios tomaram conta. Que nem no Up. Tipo assim, cadê a história dali? Sim. Entendeu? Mas isso não precisa ser na Alemanha, não. Pode ir para perto aqui. Por exemplo, vamos ver uma cidade que tem prédio lá. Minha irmã tá morando em Lavras, eu fui lá. Lavras é uma cidade que cresceu bastante. E o centro dela é cheio de... Não é prédio histórico tombado. São edifícios que contam a história da cidade. Passarela do Alto em Porto Seguro, gente. Que é eu a coisa ouvi falar mais disso linda e hoje. histórica do que ali. Acredita que coincidência eu ouvi falar dessa passarela? É magnífico. Depois vocês pesquisam a Passarela do Alto, vocês verem. Basicamente Não concordamos. Mas tem nada que a gente pode fazer, né, com relação a... Estamos aqui com participações no MNA, parabéns. Sensacional. Sucesso para vocês. Está show, viu? Parabéns para vocês. Ponto de oração. Parabéns. Querem saber aqui se Polêmica. alguma vez vocês já erraram em alguma coisa. Eita! Que coisa. Errado. Tipo assim, eu falo que a gente é humano, né? Todo mundo erra. Mas se a gente errou, eu tenho certeza que a gente Conseguiu achar antes. A gente reestruturar tudo pra que não aconteça nada, né? Que saia nada que prejudique o cliente. Ou se, por exemplo, eu não me lembro de... Não que a gente é perfeito, mas tipo assim, chegar no caso de executar e depois ver erro. A gente sempre acha uma maneira de... Até porque como é duas, uma você esqueceu isso aqui, ó. analisa o serviço da outra. Tipo, eu terminei, eu entrego... Ai, bati no microfone de novo, foi mal. Eu terminei, aí eu vou e entrego pra ela e falo, agora você vai Confere. analisar vírgula por vírgula do que tá aí e aí vice-versa. Então, tipo assim, isso meio que diminui as margens de erro. Mas não que a gente não erra, tá, gente? Que a gente não é perfeita, não. Vocês preferem casa grande para fazer arquitetura ou casa pequena? Espaço, no caso. Eu gosto de casa pequena. A casa pequena ela é mais desafiadora do que a grande, por incrível que pareça. Eu gosto Mas de... os dois. Mas eu, tipo assim, em questão de desafio, a pequena, ela é mais desafiadora. Eu gosto da arquitetura mais comum que eu falo assim, mais fácil de ser executada, sabe? Eu gosto de glamour, mas eu também gosto que a arquitetura seja uma coisa mais comum, mais simples. Vocês já fizeram alguma coisa baseada com música, por exemplo, escutaram e falaram assim, vou aplicar isso, não entendi como, a pessoa parece que é arquiteta aqui. Inspiração, se inspirou na música. Isso.
conta algum caso, por exemplo, que vocês fizeram, por exemplo, sei lá, o cômodo era pequeno e vocês conseguiram colocar um monte de coisa que o cliente pediu. Teve alguma coisa assim já? Ou vocês... São duas perguntas, né? Sim. A primeira a gente tem um... A da música não um projeto em si, né? Depois de formada, mas na faculdade. A gente fez um trabalho junto. Tinha acabado de lançar La Casa de Papel. Eu estava viciada. E era um condomínio residencial que tinha que ter praças e área de convivência, parquinhos. E aí a gente foi dando nome. Tipo, a rua chamava Moscou, a outra Nairobi. O residencial chamava o nome do professor lá, que eu esqueci agora. Agora a gente ficou tão viciada na época. E a apresentação tinha música. Na apresentação tinha a música. Foi... No fundo, baixinho. Porque também é muito difícil você fazer uma coisa dessa, assim, porque acaba que um projeto desse tipo, ele é bem específico e bem, assim, detalhado, sabe? O cliente chega e fala, então, gosto da música, né? E aí, mas só que aí pra gente ter inspiração pra fazer em cima daquilo ali, daquele jeito, a gente também tem que, né? Sentir então o que ele sente é muito específico. Pergunta agora pra ensinar. Ai, a outra pergunta, pera, o que era? Eu esqueci. Eu também esqueci qual que era. A outra pergunta era, não sei Se não. vocês já fizeram algo bem tá. mirabolante, por exemplo, é muita coisa Dentro do lugar. Vocês É fizeram. Sim, no caso a questão de imóveis planejados, a gente consegue, né, colocar o ambiente, tipo assim, receber mais do que ele... A gente tá fazendo esse agora que vai ter o nosso cliente cria uma cama suspensa com uma escrivaninha embaixo. E o quarto dele Entendeu? é de tamanho de solteiro. O quarto dele é um quarto solteiro e coube uma cama de casal. Que é uma suspensa. residência mais antiga, Então, tipo assim, o planejado vem justamente para isso aí. Você estuda direitinho, né, todo o ambiente para fazer com que ele funcione. Vocês fizeram essa pergunta porque na pergunta estava exatamente isso. Por exemplo, uma cama de Mas, gente... Tô achando que eu sei quem tá aí, hein? Deve ser nosso cliente. Andressa, tem mais alguma pergunta? Não, o pessoal, eu acho que eles são bem criativos, então muita coisa que eu queria saber que eles já perguntaram. Morreu? Pessoal, conforme eu falei, nunca é rapidinho. Sempre surge assuntos que levam a outros assuntos, né? Vocês gostariam de colocar alguma Pontuar alguma coisa? Só agradecer. Agradecer e quem quiser tirar dúvida, alguma coisa, pode mandar lá no Instagram da gente. E orçamento, estamos aí à disposição. A gente também faz projetos, consultorias, né, online. Consultoria é um pra projeto todo o Brasil. mais rápido, né, que é feito Fora fora. O céu é o limite. A gente faz consultorias, né, online também, para quem tiver interesse, que são reformas mais rapidinhas, né, com móveis que mais... não está disposto, né, não está preparado para gastar agora, então a consultoria te ajuda. A gente está disponível, à disposição, a gente agradece a todo mundo que assistiu a gente. Quem não seguiu o estúdio ainda, segue que a gente está sempre postando nossos projetos, fazendo postagens bacanas lá. E acho que é isso, agradecer a vocês, obrigado pelo espaço, obrigado pela equipe, companhia, né, de hoje, foi ótimo. O Bruno tá ficando vermelho. Ficou emocionado. Acho que é isso. Eu sei, Lombardi. Bom, agradecer, como sempre, Bruno, não canso de falar com o nome, Carol e a Ayane, por ter disponibilizado tempo, né, de vocês pra gente bater esse papo super legal. A Andressa também, ela tá vermelha lá. E veio de fora pra gente. Se deu muito bem, parabéns. E é isso, depois a gente marca um próximo aí. Claro. Também agradecer, né, a participação de todos, as várias participações, porque acho que bateu 500, né, visualizações ao mesmo tempo, pessoas, não visualizações, pessoas assistindo ao mesmo tempo, isso. As perguntas, caso tenha ficado alguma pergunta que a gente que elas não responderam, a gente vai olhar, a gente coloca em forma de pergunta lá no... Tem uma caixinha aberta no nosso stories, eu até fico quase nosso. Isso, aí a gente depois a gente responde lá. Responde em forma de vídeo, tira todas as dúvidas. Nós vamos disponibilizar também o link, né,
de WhatsApp, pode ser? Direto? Pode. WhatsApp, para caso alguém queira chamar, né? E agradecer. Sucesso. É isso? É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Até a próxima. Até. Só não deixa de agradecer mais uma vez o Bruno, que o cidadão ainda acordou 2 horas da manhã. Coitado. Tem que acordar 6 horas, porque tem muito tempo pra fazer. E vai 2 dormir horas da 10. manhã, Deixa eu... peguei estrada, voltei, fui E olha lá. que nem é arquiteto, gente. Peguei meu Deus. 2 horas da manhã, estrada, voltei, fui lá pro escritório, fiz entrega, almocei, voltei pro escritório e vim pra cá. É muito Vai dormir amor. do lado só. Deixa eu deixar então também, né, o meu agradecimento a vocês, né, pela oportunidade. Primeira vez, tá, gente? Nunca fiz isso, inclusive morro de vergonha. Mas se vocês tiverem gostado, comenta aí, porque aí o Anderson me chama mais vezes. Sei, gente, comenta lá. Chama. Eu queria agradecer a vocês também, porque foi um papo muito dinâmico, muito bacana. E eu desejo todo sucesso pra vocês, porque vocês são muito talentosos e merecem. Obrigada. Obrigada.